Hum.
Este
Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional de Educação organizado pelo ISCE Douro, Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro. Queremos, antes de mais, pedir desculpa pelo atraso que se verifica e, feita que está esta saudação em português, vamos passar então ao inglês, sendo o inglês a língua oficial deste Congresso. Good afternoon, ladies and gentlemen. Please feel welcome to the first International Congress in Education organized by ISCE Douro, Higher Institute of Educational Sciences of Douro. To proceed with the opening of this Congress, we are now listening to the opening speeches of this meeting. Let us listen to the President of ISCE Douro, Professor Edgar Bernardo. Vou ter palmas cedo mais, que não sei. Olá a todos, vou então falar um pouco inglês. So, good afternoon, everyone. Hope you are all doing well. I have very few words to share with you. On behalf of ISCE Douro, I would like to welcome our Congress participants, citizens, speakers, both those that are here with us physically and also those that are following us online. First and foremost, I wish to thank and congratulate our Head of Education Department, Professor Enrique Aguiar, for organizing and preparing this event for us. I'm sure you all appreciate and value. This International Educational Congress has the support of several international institutions that honor us and are represented here by different international speakers from Colombia, Mexico, Ecuador, Spain, Portugal, among others. One of each from the United States of America, the first keynote speaker. So to all, welcome to Portugal, welcome to Penafiel, bem-vindos, bem-vindos. I would also like to extend a special greeting to our esteemed keynote speaker, Professor Otto von Feigenblatt from Kaiser University. That's not with us present. And Professor Dr. David Rodrigues from the Portuguese National Board of Education, as well as the Vice President of the City Council of Penafiel, Dr. Pedro Cepeda. Welcome, bem-vindos. Formalities aside, I will take only a couple of minutes of your time to share a few ideas and thoughts. Our institution, ISCE Douro, has its genesis rooted in education, specifically excellence in education. That has been the focus since the beginning, to train educators, to train citizens, to prepare the future. This Congress, the challenge of diversity and inclusion in education, the step that elevates us in this path. This event is an opportunity for our students to meet, learn, and interact with international and national researchers and experts. It's also an opportunity for teachers, educational professors, and professionals, specialists to share their knowledge and build networks that deepen our theoretical and practical knowledge on the subject. So thank you all for being here with us today and tomorrow. Society is a structure in constant transformation. A structure made up of people, their ideas, their actions, and their commitments as people to other people. An inclusive society recognizes this diversity, recognizes the need for constant renewal, adjustment, and consideration for difference. Our citizens of today shape the society of tomorrow. We've all heard this saying many times. Schools are spaces that mold citizens. And so they must seek to anticipate and even promote the social changes we need and that we create every single day just by being in society. Our goal is an inclusive, conscious, and generous society. That's our goal for the future. Yeah? So on behalf of ISCE Douro, I hope that all participants can enjoy this opportunity. Furthermore, I hope that this event contributes to a future of everyone to everyone. So thank you e bons trabalhos. Thank you, Professor Edgar Bernardo. And now, let us now listen to the Vice President of the City Council, Mr. Pedro Cepeda. Boa tarde a todos. Com a vossa autorização,
tinha previsto fazer uma intervenção em inglês e com notas, tenho aqui as minhas notas em inglês, mas atendendo que a nossa plateia é toda falante portuguesa, vou fazer esta intervenção em português. E serei muito sintético, cumprimentando naturalmente, em primeiro lugar, o Sr. Presidente do ISCE Douro, o professor Edgar Bernardo, e agradecer-lhe, em nome da Câmara Municipal de Penafiel, o convite para estar aqui hoje convosco e dizer-vos que é uma honra muito grande para mim, enquanto Vice-Presidente da Câmara Municipal, estar aqui convosco neste congresso tão importante. Cumprimentar também o Sr. Conselheiro Nacional da Educação e nele todos os oradores convidados neste Congresso Internacional, os senhores professores aqui presentes, os alunos do ISCE Douro, todos aqueles que nos acompanham através dos meios digitais. Queria também, obviamente, fazer um cumprimento muito especial àqueles que estão de visita à Penafiel, àqueles que não são de cá e que participam neste congresso enquanto visitantes, e dizer-vos que espero que se sintam bem aqui na nossa cidade. A nossa cidade, que é uma das mais antigas do país, a segunda mais antiga do distrito do Porto, e que é também a capital da região do Tâmega-Sousa, da NUT 3 do Tâmega-Sousa. Nas últimas décadas, Penafiel tem-se vindo a afirmar como um território vibrante em termos culturais. Aqueles que são de Penafiel reconhecem que, de facto, a nossa dinâmica cultural tem sido impressionante e há milhares de pessoas que, ao longo de todo o ano, visitam Penafiel e que se encantam com tudo aquilo que nós temos para oferecer. Em termos económicos, Penafiel, nos últimos anos, também conseguiu-se afirmar e estar no radar dos grandes investimentos internacionais. Alguns exemplos disso: a fábrica da Louis Vuitton, que se instalou aqui em Penafiel, uma das mais importantes marcas internacionais, hoje tem cerca de 600 colaboradores aqui a trabalhar em Penafiel, ou então, recentemente, a captação de investimentos que fizemos de uma grande unidade hospitalar privada, de um dos maiores grupos económicos de saúde do nosso país, que irá instalar aqui um hospital privado em Penafiel. Mas a nossa maior prioridade, em termos de políticas públicas, é investir no futuro. E investir no futuro é investir na educação. E, portanto, hoje sabemos que os desafios que a comunidade educativa tem são extraordinários, são muito grandes. Cada vez mais existe maior diversidade daquilo que são a base do sistema de ensino dos nossos alunos, aquilo que são os seus contextos familiares, aquilo que são as suas dificuldades de aprendizagem, aquilo que são os seus valores culturais, aquilo que são as suas dificuldades, como eu dizia há pouco, e, portanto, esses grandes desafios obrigam a que a comunidade escolar seja cada vez mais preparada e tenha cada vez mais empenho para aquilo que é o fim último do sistema educativo, que é a preparação das nossas crianças e dos nossos jovens. E, portanto, para conseguirmos cumprir com esse objetivo, para conseguirmos garantir que os nossos alunos são bem formados e eles que são o futuro do nosso país, temos que, sobretudo, ter momentos como estes. Momentos de partilha de boas práticas, momentos de partilha de conhecimento, e só assim, meus caros amigos, é que conseguimos alcançar esse objetivo. E, portanto, para terminar, eu queria fazer uma saudação ao ISCE Douro pelo facto de ser um parceiro estratégico do município de Penafiel e por organizar esta iniciativa que seguramente irá enriquecer todos aqueles que estão aqui a assistir. Aqueles que já são profissionais do sistema de ensino, aqueles que serão no futuro e que estão a fazer a sua formação aqui em Penafiel e que eu tenho a certeza que ao longo da sua vida irão levar estas aprendizagens destes 2 dias de ensinamentos e serão seguramente também agentes de transformação do nosso país e de educação dos mais jovens, garantindo assim o futuro da nossa sociedade. Muito obrigado a todos e um bom congresso. Thank you, Mr. Pedro Cepeda. After the conclusion of this opening session, it is now time for us to give our attention to the first keynote speaker of the Congress, with Professor Otto von Feigenblatt, Professor and President of the International Academy of Social Sciences, who will join us through video conference and who will be giving a lecture entitled Practical Lessons to Balance the 3 Pillars of Academic, Teaching, Service, and Research. But before his lecture, just a note on his biography. Dr. Otto Federico von Feigenblatt holds a bachelor's degree in social sciences from Ritsumeikan University of Asia Pacific, a master's degree in international development from Chulalongkorn University,
a Doctor of Philosophy in Conflict Analysis and Resolution from Nova Southeastern University, a Doctor of Education in Leadership in Education from Nova Southeastern University, and 2 postgraduate degrees in Social Justice and International Relations, and a master's degree in Anthropology and Archaeology from Harvard University. Dr. von Feigenblatt has completed a postdoctoral fellowship at the University of San Jose, Costa Rica, with a focus on management and leadership. From the research point of view, Dr. von Feigenblatt is the author of more than 100 academic articles published in indexed journals, several books, and has been a keynote speaker at important academic congresses internationally. With administrative experience in the field of education and as a consultant in more than 20 countries, Dr. von Feigenblatt has received important international awards, including being knighted by King Philip VI of Spain with the Order of Isabella the Catholic, the Medal of the French Senate, the title of Honorary Ambassador of the Republic of Kosovo, the Dr. Vincent Focafuerte Decoration of the Legislative Assembly of the Republic of Ecuador, among others. Dr. Otto Frederico von Feigenblatt is a corresponding academician of the prestigious Royal Academy of Economic and Financial Sciences of Spain, honorary academic of the Royal Academy of Doctors of Spain, and full member of the National Academy of History and Geography of Mexico. Britain's Brain Charity Trust chose him for the 2022 Brain of the Year Award for his contributions to the integration of mind maps in the field of education. He currently serves as professor and chair of the Graduate Education Department, Latin Division of Kaiser University, and is also serving as extraordinary professor and chair of International Education Management at the Catholic University of San Antonio of Murcia in Spain. So let's listen to the first lesson of Professor Otto von Feigenblatt. And I'm going to be presenting a topic. So as we all know, universities are very old institutions. The University of Bologna, the oldest university in the world, was established in 1088. So that is over 600 years before the Peace of Westphalia, which marks the beginning of the traditional nation state, which is the idea of a family of nations all over the world. So pretty much universities existed way before we had modern governments, especially in the form of nation states. In addition to that, universities are even older than capitalism itself. If we think about it, modern capitalism dates to approximately the 1700s. Basically, Adam Smith, he wrote a book, The Wealth of Nations, where he talks about the invisible hand of the market. And that kind of marks the formal establishment of capitalism as an economic theory. But universities precede the rise of capitalism. So we're talking about even before the Middle Ages, you already had universities. Okay, so it's very important to remind the audience about this, to remind all of you about this, because when we talk about academia, when we talk about universities, even though we connect them
to the idea of progress. They're connected to research, to development, to innovation, to changes in society. The fact of the matter is the universities are very, very old institutions. And even though they are the forefront of science or the forefront of technology, some basic characteristics of universities can be traced back literally over 1,000 years. Okay, so we're going to talk about how this very long history has shaped the three pillars of academia, has shaped what it means to be a professor, what it means to be a scholar, and what it means to be an educational institution. So this is the central question. So we do know, and this is commonly accepted, that there are three pillars to academia. And let me just remind you of what they are. The first one is, so we say research, we have service, and we have teaching. Those are the three main things that universities do. They teach, they prepare the next generation of thinkers, of scholars, of professionals, and so on. They also conduct research or scholarly activities to try to produce knowledge. And also service. They serve the community, and also professors at the individual level. They also serve the university itself, the academic community. But how to balance those three pillars? How to balance them? Even though there is agreement about the importance of the three pillars, there is considerable debate over how much attention should be devoted to each one of them. And of course, it's not only a matter of how much attention, but how much time, energy, and effort and resources should be devoted to each one of those three pillars. So the challenge is how to balance them, how to fulfill the requirements for each one of those pillars without hampering the development, the sustainable development of an institution, and without disregarding the needs of the community and the needs of the students too. Okay, so if you look at these pictures are from the Middle Ages. For universities, you can see that some things haven't changed that much. Yes, today we have tablets. Yes, today we have Moodle, we have Canvas, we have all of these technologies. Now we even have artificial intelligence. But the actual activity of teaching has not really changed that much. I mean, you see here you have students basically attending a lecture, interacting, or give more importance to the teaching aspect of the academic role. Another issue is debate internationally and also in the United States about how much attention should be paid to university rankings and how biased or subjective those rankings are. University rankings tend to really favor prestige, how famous a university is. And one way to measure that prestige is through publications. So high research activity. So as a result of that, teaching has very minor importance when it comes to rankings. And this is one of the main criticisms that many scholars focused in higher education have made regarding the rankings, that it really favors high research output universities at the expense of institutions that focus on quality teaching at the undergraduate level. Now, there's no doubt that teaching is important. Even in higher education. And the reason is because of the socioeconomic impact that it can have, and also the effect of mentorship of future scholars. For education specialists, there are thousands or millions of stories of how a teacher changed the life of a child, right? Well, but the same thing applies for andragogy. The same thing applies for older students whose abilities and competencies could be developed to their maximum potential depending on the quality of teaching. So there is very strong research supporting, the literature supports the idea that good teaching has an important socioeconomic impact. And also,
that good teachers tend to become good mentors, which of course, if we think about higher ed, they could help people enter the workforce, okay? And mentorship is not exactly the same thing as teaching, but good teachers tend to be good mentors. Okay, now let's talk about service. Universities have grown exponentially. One of the interesting things is all of the ancillary services that have sprung up in the last few centuries. So universities in the Middle Ages tended to be very small institutions in terms of the leadership structure. So you had basically the students and the teachers, and you had a few administrators who were basically just chosen from the professors. And it was very ad hoc, very informal, partly because those universities did not provide many of the services which are expected today. Now, most universities have a department of student services. You have administrators who specialize in housing for students. You need someone to pay attention to the physical plant, that means the campus itself, mental services. I mean, we're talking about this range of services that basically mean that the university needs more administrators. And historically, universities have attempted to share some of those administrative duties with the professors themselves. And this is part of a monastic tradition that also goes back to the origin of universities, which tended, in a way, to emulate the Catholic orders, pretty much monks. Okay, one of the reasons why academic regalia basically looks like the habit of a monk, because again, the origins are very similar. But the idea is that professors, they have a wide discretion. They enjoy certain freedoms and liberties, such as academic freedom. But in exchange of that, part of their duty is to participate in the governance of the institution and to take on certain administrative duties. Now, this takes time. If you ask most professors, this is not the most enjoyable part of the job for most of them, but it's certainly important. And how do you do this? Well, basically, you have to participate on a range of committees. Those committees could be about an infinite number of topics. It could be about opening new programs, about the possibility of opening a new campus, deciding the new curriculum, or what to do with the parking lot. I mean, it could be anything. But the fact of the matter is that it is expected and that professors participate in this. Now, this pillar, which is service, it has a very, very, very low impact on individual ranking, but it has a high impact on accreditation. This introduces an interesting topic here, that individual ranking, and I mean the ranking of the professor himself or herself among his peers, is separate from the accreditation of the institution or the university. And what happens is that from an individual perspective, you are giving up some of your time to serve the institution, but that investment in time and effort is not going to automatically translate into more personal fame of merit or academic impact. But it is incredibly important in terms of the accreditation and the quality of the institution. So you have a public good, we can call it that way, which is a public good for the whole institution, that requires that professors give up some of their time to voluntarily participate in these committees and administrative duties. It is very time consuming, it's attending meetings, a range of subjects, participating in town halls, and it is very ill-defined, partly because, again, the history of universities about giving all of this freedom, this discretion to professors, in that it was expected, it was assumed that professors would want to participate voluntarily in all of these different decision-making processes. Okay? Okay. Now let's talk about research and scholarly work. And this is kind of like the emphasis. It is probably the most important factor
in international rankings, both individual and also university-wide. And I'm going to show you a few here that added their logos. So you have, at the university level, you have the World University Rankings, the famous QS rankings. They rank universities all over the world. And of course, you have the Times Higher Education World University Rankings, which is also based in the UK, and it ranks universities all over the world. Now, at the individual level, you also have some rankings that basically what they do is that they take the publication records of professors and they rank them by impact based on citations and other measurements such as the I-10 index or the H index. And that will be the AD scientific index. So research includes a range of activities. Yes, the most traditional type of research work would be a publication. That could be a book, it could be an academic article, but it also includes participation in academic conferences, and all of that affects not only the individual ranking of the professor himself or herself, but also the ranking of the university. So what happens is that this has a very high impact on individual rankings and also on university rankings. So if you have professors who devote a majority of their time to research, that would lead to more citations and, of course, a higher H index. So the individual professor will be ranked higher. At the same time, when you aggregate those activities from all professors in an institution, that will also help increase the ranking of the university as a whole. So it has a low short-term impact, you could say, but it has a very high long-term impact for the university. Okay, so in the short term, it's not like it's going to change the destiny of the university. It is also highly debatable that it will have much of an impact on student learning. I mean, maybe in the long term it could, indirectly. So in the short term, it has a very, very small impact, but it has a very high long-term impact for a university. So in the long term, universities that conduct research and scholars who conduct research, they will see that their rankings will increase. It also helps because it connects the institution and the individual scholar to the world, to the wider academic world. And it is very time consuming. So here we have this idea of scarcity. Imagine that an academic or a university has limited resources and they have to decide how to manage their resources by investing time and effort in one of the three pillars. And lately what's happening is that many universities that used to be mostly teaching oriented, they're starting to reassess some of their choices, partly because of the pressure of the rankings, that they realize that if they want to have an international impact in the rankings, they need to devote more time for research. At the same time, this can also have a very negative effect on teaching, because the more time that you spend on research, it could affect also the quality of your teaching, since good teaching takes planning, preparation, and also training. So basically, my recommendation, and a very tentative, kind of obvious conclusion, is finding a balance. So the three pillars are necessary. I think that by now we can see a range of case studies all over the world. Universities that have completely devoted themselves to teaching, they have been left behind to a certain extent too. Some research helps the faculty remain somehow updated with their field. You know, it helps them connect with the wider discipline. So I think that's pretty well accepted now, that completely disconnecting an institution from research is not good as a whole for the students or for the professors. At the same time, it is clear that service is important. Universities are complex organizations. They're quite unique in terms of the degree of discretion and liberty that professors enjoy. And at the same time, obviously, teaching is important. I mean, after all, universities have the very important mission of shaping the next generation of professionals and scholars. So one pillar cannot substitute any of the others. That is a basic principle.
An institution that completely forgets about teaching in favor of research will suffer problems. At the same time, an institution that only focuses on will also suffer problems. We're talking about students, professors, and administrators. And finally, what I would recommend is a holistic, individualized approach to integrate the activities of the three pillars. So basically what I'm saying is that each institution is unique. You need to think about an individualized approach, basically customize the way of harnessing the strengths of each professor of each institution so that their activities in those three different pillars can be aligned with the mission and the vision of the institution. So a few practical recommendations here. Again, a holistic individualized approach is what's needed. So what I would recommend is, first of all, identify your strengths and weaknesses. That's obviously always a good practice. Rather than prioritizing your strengths, you have to prioritize your weaknesses. So basically, if you're a very weak researcher and that's something that you don't feel comfortable doing, you feel like that's the weakest part, you might be a great teacher, a great professor, a great teacher, you always get the highest student ratings, but you don't have single publication for the last 10 years, then you might actually want to focus every day working on that weakest pillar, That will help you somehow balance out your strengths. Try to leverage your strengths to tackle your weaknesses, and there are many ways to do it. One of the most creative ways that you're going to be surrounded by very bright people, in most cases much brighter than yourself. And that is an opportunity to find people who might have the strengths that you lack, and maybe ask advice and support from them. So you do have to seek mentorship, but you do have to focus on yourself. Academia tends to be a lonely career in a certain sense, because remember that you are evaluated individually as well as institutionally. And try to monitor your progress. In many cases, what happens is that people lose track of time. Time flies when you're teaching. Some of them, they set themselves up for failure by having these very unrealistic goals. And I'm going to explain to you, I'm going to give you one example, of course, an anecdote. Sometimes you hear professors who haven't published anything for the last 10 years basically say, oh, it's because I'm only gonna publish something if it's in a first quartile, Scopus index journal. If you basically say that unless it's the top journal in the world, I'm not gonna take the time to publish something. Well, you might have to wait until your next lifetime, or you're never gonna get that momentum going to publish something. So again, set realistic and measurable goals, which are going to help you somehow scaffold your productivity to take it to the next level. Okay, so in conclusion, finding the balance is an individual journey. Again, universities are an aggregate of individual actions by scholars and students. There is no one-size-fits-all solution. Each scholar is unique. There is nothing worse than trying to standardize the three pillars. It just doesn't work. It actually hampers creativity and innovation. If there is a lack of balance, it will lead to burnout and to scholarly decline. And finally, ambiguous short-term incentive structure increases uncertainty. Okay, so if it's ambiguous and if it's short-term, it will increase uncertainty. And there is no doubt that the incentive structure will lead to either balance or imbalance in terms of the three pillars of academia. And I know that sounds very abstract because it kind of is, but what I'm trying to explain is this. If you do not encourage academics, or the university does not encourage teaching, well, by having a clear incentive structure of saying, look, if you're a good teacher, this is your benefit. If you're a bad teacher, there's this consequence. The same thing happens when it comes to research. Well, then it's going to make it very difficult for professors, scholars, students, and everyone who's basically a stakeholder to understand what is the clear mission and vision of the university in terms of the three main requirements.
So it's important to have a clear incentive structure. Okay, so these are a few references. I thank you for your attention. I hope that you found this very brief presentation thought-provoking, at least. I know that probably I leave you with more questions and answers. But again, remember that universities are part of progress. I mean, they're like, you could say, engines of change and progress. But at the same time, they connect us to our past, and they represent uh, an attempt by society to develop, you could say, an organization that is both flexible and stable to withstand the passing of time. Thank you so much for your attention. Well, and now, after this brilliant presentation of Professor Otto, we now proceed to the second keynote speaker of our Congress with Professor David Rodrigues, Counselor of the National Council of Education, who brings us the lecture entitled Building the Airplane While Flying, from Special Education to Inclusive Education. Before Professor David Rodrigues' lecture, let me remind you all that in the end, Professora Ana Cosmida Leal will be moderating the time given for the presentation of questions right after Professor David Rodrigues' lecture. Also, I would like to remind you that in the end of this session, there will be a 15 minutes coffee break followed by the lectures given by other participants of our Congress. And now, just before to give the speech to Professor David Rodrigues, I will leave you with a note on his biography. David Rodrigues, professor de Educação Especial, obteve o doutoramento na Universidade de Lisboa. Lecionou em universidades portuguesas e estrangeiras, Bélgica, Brasil e China, e cessou a sua carreira docente em 2015 como professor catedrático. Trabalhou em projetos internacionais para a Unesco, Unicef e Humanité e Inclusion sobre temáticas de direitos humanos, inclusão social e educativa. É fundador da ONG Inclusão, a qual presidiu até 2020 e é diretor da revista Educação Inclusiva. Recebeu em 2017 o Prémio de Excelência de Liderança Internacional pelo Council for Exceptional Children Disease dos Estados Unidos da América. Em 2020 foi galardoado com a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos pela Assembleia da República e, mais recentemente, em 2023, foi condecorado pelo Presidente da República como Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública. É membro desde 2015 do Conselho Nacional de Educação. Professor David Rodrigues, welcome. I give you the speech. So good afternoon. I will start my speech speaking in English, and then I will turn into Portuguese. So be quiet, no problem. And I know that some people are online with us, and they understand English. And so I will make a short presentation and a short abstract of my communication in English, and then I will turn to Camões language, to Portuguese language. That is the 6th more spoken language in the world. And probably is the only language that is spoken in all continents around the world. Oh. So we don't have any reason not to speak Portuguese. So I will do that, a short abstract, and then I will come into Portuguese. I think I will have about half an hour. Is it half an hour? So please, after half an hour, you cut my neck, okay? And then it's the end. It's the end. It's called the guillotine effect. After half an hour. Let me first of all thank you for this invitation. It's great to be here. I traveled almost 700 kilometers to be here, and I'm happy for doing that.
because when you do things that you like, they are not work. It's just because you like it. And so it's a pleasure to be here. Thank you for the invitation. And I would like to thank you for your presence today. I was asked to speak about inclusion in education, and that's what I will do. My topic will be about inclusion in education. And let me tell you that if you choose Portugal to speak about inclusive education, you are in the right place. You are in the right place to speak in inclusion. Portugal is one of the countries in the world with the highest rate of students with disabilities in regular schools. 98% of students with disabilities are educated in regular schools. We have in Portugal the first law in the world about inclusive education. And Portugal is praised, as it was praised in UNESCO conference in Cali, in Colombia. And it was praised by OECD as one of the key countries about inclusive education. So if you choose Portugal to speak about inclusive education, you are in the right place. And let me just highlight 3 or 4 aspects of inclusive education in Portugal. One of them is that we don't speak about special education anymore. I mean, our law of 2018 speak about inclusive education and not special education. And this is a very huge jump. This is very important because we understand that students that have difficulties, they don't have a diagnosis and an intervention. All of them deserve to be looked as persons, as people, and we don't have a label to put on them. You are mentally disabled, oh, you are this, you are that. And we aim to create a school that can educate all children. When our law was out, some people were saying, come on, you are not speaking about autism. You are not speaking about mental disability. Of course, I'm very proud that our law doesn't speak about categories. I'm very proud of that because we understand that our great category is to be humans. That's a fantastic category. We are all humans. And being humans, we always have two bags. One bag is the common, is what everybody has. And the other is our difference. And we carry these 2 bags in schools, in society, in health, in housing, in all aspects of our lives. We carry these 2 bags. We are carrying that bag in our law. Second, we understood that children to be in schools, they need support. I mean, school is not able to educate all the students without extra support. Why? Because school was not created for that. School was created to teach only a range of students. And we said, these students are the good students. Then we have those problems, the students that are not so good. And so they drop out or they fail. So our idea is that we have to have support for all students in order that everybody can achieve, in order that everybody can have success. Sometimes people are very frightened with this, everybody has to have access? Oh, this is a problem. No, the problem is that nobody has access or few people has access. That is the problem. The problem is not success, it's failure. The problem is failure. And so we are working on turning our schools as institutions or structures that make everybody able to fulfill their potential. And the third aspect that I think it's very important is that we have to have a strong connection with community. There's not only inclusion in schools. Sometimes we think that inclusion is a thing for students. Let me remind you that once, I'm a university professor, one of my students came to me and said, Professor, I want to make a thesis, a dissertation about inclusion.
And I said, oh, very good, about inclusion. Of which students? I said, no, I want to make a dissertation about the inclusion of teachers. Really? Yes. Because sometimes we think that inclusion is only for students. It's only inside the school. And we have to have this idea that inclusion is a transversal value, is a value that reaches communities, that reaches families, that reaches professors, that reaches teachers, students, and everybody in school. And so this is a big challenge for us too. Again, if you came to Portugal to speak about inclusion, you came to the right place. This doesn't mean that we don't have problems. I'm sorry, but we are not in heaven. And I'm not Jesus Christ nor God. I'm not. And nobody is. We have a lot of problems in Portugal. As everybody has problems. Sometimes people say, oh, in Portugal you have a lot of problems. Last year I was in Germany, and one of my colleagues said, oh, I know you have a very good system in Portugal, but you have problems. I said, oh my God, I'm so happy. I'm in Germany and nobody has problems in Germany, is it? No, it's not that. Okay, it's not that. Everybody has problems. Do we have problems about inclusive education? Yes, we have. Recently, an OECD report that was done about the Portuguese system of inclusive education said that we have 3 big items to improve. One of them is teacher education. Most of our teachers, I don't know if we don't have teacher education enough, but probably we don't have enough good teacher education, probably, because we have so many courses and people go on saying, oh, I don't have any education, I don't know. So let's improve teacher education, because teacher education helps you, gives you confidence. Confidence is a key word for inclusion. Confidence is a key word for inclusion. Nobody is able to include anything or anybody if you are not confident that things will go well, will turn right. Nobody is able to do that. And so we have to improve teacher education. Second, we have to improve, no doubt, the organization of schools. Our schools, of course, they changed a lot. Our schools changed a lot. Sometimes you listen to some people that I think they try to make like a theater. And they said, you know, the problem in Portugal is that we have schools of 19th century and teachers of 20th century and students of 21st century. Those people are wrong. And if they think they are right, I will give us a calendar. We are all in the first century, the 21st century. We are all there. Our schools changed. Our teachers changed. Our students changed. Probably they didn't change so much as we would like, but it's a process. We are trying to catch. And third and last, I think the recommendation of the OECD report was about to strengthen the connection between schools and environment and communities. And so this is a very short abstract of what I would like to tell you. I prepared my conference to be in English, but as I think we only have some participants from Spanish language. No, everybody speaks Portuguese. So I will turn into Portuguese now, okay? So anyway, if you have some questions in English, I will be happy to try to answer. Because I think one of the most important things that a teacher can say is, I don't know. I don't know. But I will try to do my best to be with you and make a way with you in order that we can know a little better, a little more that we know now. Vamos então virar para o português. Notou-se um desconforto na sala. Eu posso continuar em alemão. Guten Abend. Guten Abend, não. A conferência que eu vos queria apresentar, que vai ser muito rápido, que eu já
consumi tal, não sei quantos minutos, mas eu pedia, se for favor, para... Aquela coisa da guilhotina era a brincar, está bem? Era a brincar. Mas eu intitulei a conferência que vos queria apresentar sobre construir o avião durante o voo. E eu digo isto porque muitas pessoas, mesmo em Portugal, têm a ideia que a inclusão é uma coisa que devia estar pronta. Devia estar pronta, então como é? Andamos há tanto tempo a trabalhar na inclusão e isto ainda não está pronto. Eu às vezes até digo às pessoas, olha colega, vá para casa. Nós vamos trabalhar na inclusão e quando isto estiver pronto, a gente telefona-lhe. A gente já pode vir, que está tudo aqui prontinho, até temos a passadeira vermelha e o colega entra por aqui pela inclusão, que isto vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. E a inclusão é construir o avião durante o voo. É que nós temos muitas vezes que ir trabalhando em questões que nós pensamos que já deviam estar resolvidas. Então isto ainda não está resolvido. Não, não está. E como não está resolvido, é preciso continuar a trabalhar nisso. Ai, mas já devia, pois é, olha, sabes, você também já devia ser diferente há muito tempo, mas não é, já viu. Já viu, ao tempo que você anda a tentar melhorar, está a ver? Aquela coisa, por exemplo, eu tenho um bocado de barriga, ao tempo que eu ando a tentar perder a barriga, não é? Mas você já devia ter perdido a barriga, pois já. E a inclusão também já devia estar melhor. Processo. Isto chama-se processo. É qual é o caminho que nós fazemos até lá chegar. É claro que eu comecei, já que é uma vista de avião, comecei por pôr uma vista do Douro, que eu conheço o Douro, não é? E, portanto, temos aqui o fantástico privilégio que vocês têm de morar aqui perto do Douro e perto do Sousa, não é? Aqui rios fantásticos, não é? E que estão promissores, não é? Próximo. Gostava de vos dizer que nós evoluímos muito em termos conceptuais para chegar à educação inclusiva. Em primeiro lugar, nós passamos de entender a deficiência como sendo uma tragédia pessoal. Todos nós entendemos isto. Olha, o que é que aconteceu ao fulano? Teve um acidente, ops, agora é que vai. Ficou preso a uma cadeira de roda. Ficou cego, ficou isto. É uma tragédia pessoal. Nós vimos a deficiência como uma tragédia pessoal. E hoje em dia nós vemos que a deficiência, obviamente não é uma alegria que ninguém possa ter, não é isso, mas que a deficiência é sobretudo um desafio para uma vida independente. Hoje as pessoas com deficiência são pessoas que podem viver uma vida independente. São pessoas que podem viver uma vida que é autodeterminada e que a pessoa tem uma grande capacidade de autodeterminação. Isso foi qualquer coisa novo, que nós talvez há 20 ou 30 anos não conseguimos. Uma pessoa com deficiência era uma pessoa que vivia da caridade, que vivia da assistência, que vivia do coitado, muitas vezes da mendicidade, muitas vezes nem da mendicidade errada. A deficiência não está na pessoa. A deficiência está na relação da pessoa com o envolvimento em que ela está. E é muito simples. Nós podemos ter envolvimentos que nos tornam deficientes, não é? Por exemplo, se eu fizesse a minha conferência em alemão, vocês ficavam todos deficientes comunicativos imediatos, não? Era? Não é? Se eu falasse em chinês, então é que era mesmo chinês. E vocês diziam, mas espera aí, mas eu não sou deficiente. O que é que me tornou deficiente? Foi a relação entre aquilo que aquele senhor disse e o que eu entendo. E a deficiência é sempre uma relação. Por exemplo, eu posso ter um grande problema de locomoção porque os autocarros não têm acesso à cadeira de rodas. Imaginem que eu uso cadeira de rodas. E disse, olha pá, estou tramado. Os autocarros não têm acesso à cadeira de rodas. Eu não tenho dinheiro para comprar um carro e não tenho família que me leve. Sabem onde é que eu fico? Fico em casa. Estão a ver que sou deficiente. Ai sim, e se você tivesse dinheiro para ter um carro adaptado? E se os transportes públicos estivessem adaptados? E se tivesse alguém que já não era deficiente? A deficiência é sempre uma relação. Não se esqueçam disto. Se nós pensarmos que a relação é uma coisa centrada na pessoa, isto é uma perspectiva fatalista sobre a deficiência, porque a pessoa nunca vai conseguir melhorar coisa nenhuma. Olha, é o que eu tenho. É o que eu tenho. Eu sou uma pessoa cega, estás a ver? Eu não consigo ler jornais, não é verdade. Os jornais têm todos uma linha braille que você pode ler. Mas também não posso ler livros. É mentira. Existem um conjunto de livros editados sobre pessoas cegas. Mas eu sou muito preguiçoso. Não tenho dificuldade de acesso à cultura. Não é verdade. Você pode ir à Biblioteca Nacional, ouvir livros gravados e pode trazê-los para casa. A deficiência é sempre uma revelação. É sempre.
E qual é o nosso papel? Quando eu digo nosso, digo aos nossos bravos estudantes, quando eles forem profissionais, e aos nossos bravos profissionais para o dia da manhã. O que é que nós podemos fazer? Nós não podemos intervir sobre a deficiência, mas podemos intervir sobre as condições que estão à volta da pessoa com deficiência. É isso que faz a inclusão. A inclusão é isso que faz. A inclusão não tem uma varinha de condão para curar disléxicos, nem para curar autistas, nem para curar... Não tem uma varinha de condão para isso. O que faz a inclusão é melhorar as condições onde as pessoas florescem em termos da sua aprendizagem. E isso faz sentido. Terceira questão. Pensar de um conceito da pessoa, mas também para um envolvimento que seja capacitante. Um envolvimento capacitante. Este termo do enabling environment. É um conceito relativamente novo e que eu penso que vale a pena discutir, porque tem uma relação muito direta com a inclusão. O que nós dizemos aqui com o enabling environment quer dizer que o envolvimento, o lugar onde nós estamos, é ele próprio um elemento de desenvolvimento. Era qualquer coisa que nós já suspeitávamos, não é? Nós já suspeitávamos. Claro que se a pessoa estiver num envolvimento que seja mais exigente, que seja mais desafio de diagnóstico de prescrição para um modelo social. Eu penso que isto aqui é relativamente conhecido, mas eu não resisto a glosar o tema. De certa maneira, a grande transição que existe entre a educação especial e a educação inclusiva é exatamente aqui, é neste modelo. Nós continuamos a pensar no modelo médico em relação à deficiência. Isto é, há pessoas com deficiência. Essas pessoas têm umas dificuldades, mas se eu souber quais são as dificuldades dessa pessoa, certamente eu sei qual é o tratamento para elas. Eu vou-lhes dizer, caríssimos amigos, eu sou professor de educação especial desde quase... Sabem que até fica mal dizer isto em 2023, porque a primeira vez que isto foi dito foi em 1978. Em 1978, com o Warnock Report, escrito no Reino Unido, fez-se uma transição fundamental entre o que era a deficiência e as necessidades educativas especiais. E o que nós percebemos é que havia uma diferença entre o que é ter uma deficiência e ter necessidades educativas especiais, que é uma confusão que ainda às vezes, em 2023, ainda se passa. Há pessoas que dizem, estás a ver, tem lá um miúdo com deficiência, quer dizer, com necessidades educativas especiais, como se fossem sinónimos. Não é. E sabem porquê? Porque eu ter uma deficiência pode não implicar que eu tenha necessidades educativas especiais. E ter necessidades educativas especiais não quer dizer que eu tenha uma deficiência. E quando se fez esta diferença, 1978, vocês não eram, metade da sala, 3/4 da sala não eram nascidos ainda. Em 1978 disse isto é uma coisa diferente, e é daí que vem necessidades educativas especiais, vem daí, dizendo que as pessoas podem ter necessidades educativas especiais sem ter uma condição de deficiência. Um menino ucraniano que chega a Portugal tem necessidades educativas especiais? Tem, sim senhor. Tem necessidades educativas especiais, precisa de... E um menino que tem dificuldades, que teve dificuldades ao nível do seu desenvolvimento, tem necessidades, mas que não tem deficiência nenhuma, tem necessidades educativas especiais? Tem, sim senhor. E um menino paraplégico que tem uma cadeira XPTO, elétrica, não sei o quê, que escreve perfeitamente, tem necessidades educativas especiais? Talvez não. E esta diferença é fundamental, porque se nós não fizermos esta diferença entre o que é educação especial e educação inclusiva, desculpem só, mas não vamos entender nunca o que é inclusão. Não vamos entender, vamos andar à procura. É como o Sérgio Godinho tem uma música que diz que há pessoas que estão à espera do autocarro na paragem do comboio, não é? E eu acho que se nós não percebermos esta diferença, nós vamos estar à espera do autocarro na paragem do comboio. Estamos à espera quando é que passa a educação especial. Epá, não passou. Outra vez aquelas pessoas que dizem, mas o 54 não fala do autismo. Mas o 50, estas pessoas estão à espera do autocarro na paragem do autocarro, do comboio. Estão lá e o comboio não passa. E o comboio não passa. E onde é que estão? Onde é que está? Os autistas. Onde é que estão? Onde é que está a deficiência intelectual? Onde é que está? Oh, amigo, mude de paragem. Ou então, olha, vá de Uber. Mas não fiquei à espera. Se você ficar à espera, não vai chegar. Esta questão é absolutamente fundamental. Já passou, fez muito bem. Pode fazer marcha atrás. Para a direita e para baixo. Obrigado. Obrigado. É só para dizer que nós passamos de um modelo médico de diagnóstico de prescrição para um modelo internacional. Já que nós estamos num congresso que tem pessoas de outros países, quando nós observamos os relatórios internacionais, o Education at a Glance, os relatórios da OCDE, os relatórios da Unesco,
todas as relações, nós vemos uma coisa muito interessante. Vemos que há países que têm melhores níveis educativos e piores, já sabemos, quer dizer, há países que têm bons sistemas educativos, falamos sempre da Sacrossanta Finlândia, da Coreia do Sul, falamos de Singapura, falamos dessas coisas. E quando falamos desses países muito bons, depois falamos que a inclusão, isto é, procurar o sucesso para todos os alunos, é um critério de qualidade da educação. Eu acho sempre muita graça aquelas pessoas que dizem: estás a ver, aqui nós temos escolas muito boas, aquelas escolas assim que todos os miúdos, 80% vão para a Faculdade de Medicina. É aquilo, fantástico. Eu gostava de dizer a essas pessoas que essas escolas existem em todo o mundo. E até vos digo mais, quanto mais pobre for o país, mais sofisticadas são essas escolas. Sem dúvida. Pega-se assim nos fios, happy, peneiram-se bem, e arranjam-se o grupo que vai para a Faculdade de Medicina. São tão bons como quaisquer outros, vão para Harvard. São os mesmos. Os bons sistemas educativos não se veem por quem vai para a Faculdade de Medicina. Os bons sistemas educativos vê-se pelo apoio que eles dão aos alunos com dificuldades. Pela distância que existe entre os bons alunos e os maus alunos. Isso é o que define um bom sistema educativo. Da mesma maneira que é o que define um bom sistema de saúde, não é? O bom sistema de saúde é assim: nós temos aqui um sistema de saúde bestial. Nós temos 10 milhões de habitantes, 1 bilhão tem um sistema de saúde impecável. Os outros 9 milhões, olha, coitados, olha, pois é, a vida está má para todos, pois é. É isso. Olha, vacinas do Covid. Nós temos umas vacinas do Covid, mas só para algumas pessoas, não é? Nós não aceitamos isso, pois não. Porquê é que nós aceitamos isso na educação? Porquê é que nós aceitamos isso na educação? Nós temos vacinas para alguns, mas não chegam para todos. Nós temos bons sistemas públicos para todos. E é por isso, e terminaria por aqui, que é muito importante quando falamos em inclusão, lembrarmos que a inclusão tem a ver com um aspecto que é fundamental, que é estratégico hoje em dia, 2023, que é o espaço público. A importância do espaço público. E queria dizer-vos que todos os dias nós vemos um espaço público a ser encolhido, a ser vilipendiado, a ser desvalorizado, a ser desfinanciado. Nós todas as vezes vemos o espaço público com menos investimento. E é no espaço público que se passam os direitos humanos. Vou dizer outra vez. É no espaço público que se passam os direitos humanos. E, portanto, quando nós diminuímos o espaço público, quando nós não sustentamos a escola pública, quando nós não sustentamos um bom sistema de saúde público, nós estamos a afetar os direitos humanos dos nossos concidadãos. E não se esqueçam de uma coisa. Hoje em dia, nós falamos, e bem, muito de direitos. Falamos muito de direitos humanos. Mas esquecemos de uma questão muito importante. É que, além dos direitos humanos, nós temos deveres humanos. E o primeiro dever humano que nós todos temos é assegurar os direitos humanos dos nossos estudantes. E isto ainda é mais importante para os professores. Ainda é mais importante para as pessoas, para todas as pessoas que trabalham nos serviços públicos. Porque quem trabalha nos serviços públicos é um agente de direitos humanos. Outra vez, quem trabalha em serviços públicos é um agente de direitos humanos. E cada vez que essa pessoa falhar, essa pessoa vai falhar aos direitos humanos dos seus estudantes. Foi mesmo só uma ameaça. Gostava mais de falar com vocês até cerca das 11 da noite, mas fico-me por aqui. Muito obrigado. I will take it from here. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to extend a warm welcome to all the conference participants. We had a great chance to listen to the great expressive speech of Professor Martinez. Thank you for providing us the better understanding of the concept of special education and inclusion in education. In your speech, you highlighted the importance of inclusion in public schools in Portugal. So that way, smoothly, I would like to open a section of questions, and probably I will start with my own, the very first one.
to you. How do you imagine at school in 20 years' time? Is inclusion one of its characteristics? To answer, you are waiting for questions. As you wish. I will. First of all, thank you very much for your words. And unfortunately, I didn't bring my crystal ball to see the future. I would love to. And everybody's speaking about the future nowadays. And it's very important because probably after the pandemic and after the war in Ukraine and so on, we are so challenged to speak about the future because we are so lost. We are so lost that we try to forget about the present and look at the future, probably. But your question is it is very interesting and very important. How do I figure the future of education? Last year, UNESCO has published a very important report about the future of education called Reimagining Our Futures Together. Reimagining our futures together. And this is very interesting because, first of all, futures is in plural. It's not reimagining our future, it's our futures together. So we don't have probably only one future. And second, I think it's a very important word is together. Because when I just speak about the public space, we are invited all the time to be in our own place and to develop ourselves. And the problem is the others. Jean-Paul Sartre, the French philosopher, wrote once a book saying that the hell is others. Hell is others. And so we are very comfortable. Recently with GPT, you know GPT? You know, students know GPT better than teachers because they are using it. It's a secret. In GPT, recently I saw an article published in The Economist, and they were saying that I can have my own broadcast station. Imagine David broadcast. What is that? I write which are my favorite news, the themes I want. Okay. Then I write my favorite music. And then I choose which voice will be used in the radio. I imagine, for instance, I put President Marcelo Rebelo de Sousa reading the news, for instance, or any other politician. And in the morning, I get up and I put my radio, and the news are the news I want to hear. The music is fantastic. It's the music I love. And the guy that is reading the news is the guy that I love most. This is not the future. This is the present. You can do that with GPT today. You can do that with GPT today. And so when UNESCO said, reimagining our futures together, I think it's a very strong sentence about how we have to care about our public space and about our relationship between each other. Education is a common thing. Is something that the stage of education is commonality, is to be together with others. And if we are so different that we can't be with other people, probably we are too different in our minds. We need to understand those two pegs, what is common and what is different. And we need both for the future of education. I believe that we have to make a huge effort for education in the future. Why? Because nowadays, future is on attack. And I'll tell you, nowadays we say we have private companies doing education. Sometimes we say, oh, new technologies will do the work. Sometimes we say that everybody can replace school and can replace teachers. And this is a big lie. This is a big lie. I mean, reimagining our future means
imagining our futures together and to understand why we need each other. Because that's the way we arrived here. We arrived here in our present state with relationships. Nobody developed alone. Nobody. And probably one day, I don't know, not in 20 years, but in 2,000 years, we'll be alone. But that will be a different species. We will not be humans anymore. We will not be humans like we are now. If we are humans, we need relationship. We need contact. We need dialogue. We need negotiation. We need to understand. We need tolerance. We need to understand the differences of others. If we can't do that, probably education will finish or will be completely different from today. Together. Yeah, no doubt. No doubt. No doubt. Yeah, yes. Are there any other questions? I think you can ask them both. Também sei alentejano. Então, não tenho propriamente uma questão, mas queremos comentar. Dizer ao professor Bento Rodrigues, há pouco falava das paragens, acho que isto não é necessário. Mas talvez possamos apanhar, no fundo, diferentes transportes para chegar aos mesmos destinos, nesta que é a paragem da diversidade, da inclusão, do respeito pela diferença. Portanto, talvez possamos ir de forma diferente, mas chegarmos depois todos à mesma paragem e com os mesmos objetivos. Acho que isto é essencial. Depois, nas práticas inclusivas, também dizer que isto depende de cada um de nós, efetivamente. Se cada um de nós não for capaz de fazer o seu papel e desempenhar o seu papel, nós não vamos conseguir mudanças positivas, favoráveis para o desenvolvimento. Também é um processo que envolve a participação ativa. O senhor foi falando sobre isso. Estamos todos envolvidos, temos todos com a responsabilidade, temos todos que fazer parte desse processo. E, portanto, se cada um de nós estiver disposto a aprender sobre as necessidades, sobre as perspectivas dos outros, e bem reconhecer e desafiar também aqui os nossos preconceitos, talvez por essa via consigamos melhorar a educação, melhorar, enfim, todos os aspectos associados à inclusão e às diferenças que são várias.
A sua questão teve em grande parte de uma intervenção também, de princípios, isso é importante, mas eu tinha a importância de estarem todas as pessoas envolvidas. Sim, estarmos todos envolvidos. O tiro no porta-aviões da inclusão é quando nós achamos que a inclusão não é connosco, é com alguém. Há de haver aqui alguém, e nas escolas isto é muito óbvio, a inclusão é com quem? Com os professores de educação especial que andam nas escolas, esses são da inclusão. Nós até dizemos que há alunos da inclusão, é muito engraçado. Sabe, veio uma professora falar comigo, sabe, eu este ano tenho 2 alunos de inclusão. Eu disse assim, e os outros são de quê? Os outros são de quê? Arboristas, são 2 alunos de inclusão. E uma questão que é muito importante e que também é um grande salto conceptual é nós pensarmos que a escola é uma estrutura que tem que ter um valor todo inclusivo. Eu gosto de dizer aos professores, todos os professores são professores de educação inclusiva. Quando nós dizemos, professor de educação inclusiva, todos os professores são professores de educação inclusiva. Eu falei e depois eu disse, olha, não me vou embora. Professor, então não vai, não, se eu vou embora acaba a inclusão, deixa estar, fico aqui durante a semana para ver se a semana continua. Reparem como nós temos, não estou a criticar maldosamente isto, estou a dizer que muitas vezes nós fazemos o melhor que conseguimos fazer com as condições que temos. Mas como nós temos tendência a circunscrever a inclusão, é a professora Fátima, é a sala 10, é a semana da inclusão, e nós andamos a pensar, a inclusão, nós temos agora, temos aqui 2 meninos com cadeira de rodas, agora é que a escola vai ser inclusiva. E a malta está mesmo à espera do autocarro na paragem do comboio. Isto é, se nós não percebermos que a inclusão é um valor transversal da escola, que tem a ver, é um menino que não tem dificuldades, se esse não precisa de inclusão, claro que precisa, Se o menino com dificuldades não tiver cultura de inclusão, como é que ele vai ajudar os outros? Como é que ele vai entender os outros? Como é que ele vai ser influenciado pelos outros? Como é que vai ser?
Vocês reparem, aliás, até não quero ser muito extensivo, mas eu escrevi há tempo um artigo sobre Edgar Morin, falando dos redutores de complexidade. Hoje já é manejável, porque já sabemos que a inclusão é na sala 10. E vamos procurar combater isto. Eu sei que é difícil, é uma ideia que tenho, é como mudarmos de ideia, como não gostar de eficácia e começar a gostar, não é? Existe trabalho, mas temos que mexer nisso. A sua questão, o que é que podemos fazer nas instituições de ensino superior para melhorar esta questão do engajamento? Eu diria que era quase tudo, quer dizer, ou pelo menos o que eu vejo nas instituições de ensino superior é que há muito trabalho para fazer. Aliás, a primeira intervenção sobre o antes chamou-nos a atenção que não foi nada com isso, não é? Podia ser que agora está tão sensível. Bom, mas então, estava a dizer que estávamos a falar sobre a questão da pedagogia no ensino superior. Não é? E a pedagogia do ensino superior continua a ser, como estava a dizer o professor aqui, continua a ser a relevant problem, não é? Porque, por todas as coisas que eu disse também, não é? Nós valorizamos muito mais a investigação, valorizamos o ensino, etc. E não há dúvida que nós muitas vezes no ensino superior pensamos que dar aulas é falar da nossa investigação. E há alunos que apanham e há alunos que não apanham. Não é? Aliás, foi muito interessante o que disse o professor anterior, quando ele falou que a pacificação do ensino superior, que é uma coisa que está o Conselho Nacional de Educação, que está mostrado no último relatório do Conselho Nacional de Educação. O facto de o ensino superior ser massificado provocou uma alteração pedagógica do ensino superior, porque o antes só precisava de ensinar aqueles. Quando eu massifico o ensino superior, 52% dos jovens com 18 anos são no ensino superior. Quanto eu também, daqui a 4% são no ensino superior, nós temos 52%. É tão engraçado ver aquelas pessoas que dizem que a nossa educação não nada, não é? Essas pessoas devem ter batido com a cabeça em alguma esquina. Bateram com a cabeça e ficaram assim. Há gente capaz de ser isso. 52% dos jovens estão no ensino superior. Essa massificação do ensino superior teve a ver também com a alteração dos estratégias do ensino superior. Não se pode mexer. Aliás, eu sempre achei muita graça. Não sei. Não sou um chato, mas deixe-me só dizer-vos uma coisa. Eu trabalhei muito também em equivalências de estudantes estrangeiros, pessoas de estrangeiro. E nós começávamos a olhar para o programa de lá e para o programa de cá. E depois dizíamos, eu não dou equivalência porque falta-lhe este item. E eu demorei algum tempo até pensar o quão ridículo e medíocre isto é. Porque não há um programa que seja igual ao outro em nenhuma parte do mundo. Aliás, esse colega que escreveu o programa, se falar com o colega do lado, o programa dele não era igual àquele. Como é que nós andamos à procura de um programa igual? Portanto, quando nós falamos em flexibilidade curricular, é logo, começa logo por aí. É possível que eu pense na área da minha unidade curricular de uma maneira diversificada, ou tem que ser mesmo aqui. Tem que ser mesmo aqui. Outra questão que é muito importante são as questões das estratégias. Há pouco tempo, desculpem falar outra vez, no Conselho Nacional de Educação, nós elaboramos um relatório, sobre a voz dos estudantes no ensino superior. E as opiniões dos estudantes não são bem as opiniões dos professores. Os professores têm todos uma ideia que somos todos muito democráticos e que é muito trabalho de grupo, trabalhos de projeto. Os estudantes não têm nada essa ideia. Têm a ideia que o ensino superior continua a ser extremamente formatado e que de vez em quando aparece um trabalho de projeto, mas é para inglês ver e que não tem tanta essa vivência, não é qualquer coisa que esteja integrado verdadeiramente na cultura da instituição. E, portanto, só por estes dois aspectos, eu diria que nós podemos beneficiar o envolvimento destes estudantes com dificuldades através de uma flexibilidade do currículo, em pensar o que é que neste currículo é fundamental, isso também admito que é fundamental. Por exemplo, se eu for professor de medicina, eu não vou dizer, olha pá, só precisas estudar o braço e a perna não precisas, não é? Vou dizer isso, porque eu tenho que entender que há um conjunto restrito, um esforço que já foi feito fora do ensino superior, com as aprendizagens essenciais, não é? É eu saber o que é essencial saber nesta disciplina, que é muito menos do que é disciplina.
E depois, haver uma larga margem, que é uma margem opcional, uma margem que tem a ver com as motivações do estudante, que tem a ver com os trabalhos de projeto, com o design thinking dos estudantes, com uma série de coisas que podem ser desenvolvidas a partir daí. Portanto, os estudantes são os mesmos. Não é? A questão é como é que eu posso, com a flexibilidade do currículo e também com uma outra forma de interação nas salas de aula, eu posso certamente originar maior sucesso, maior possibilidade de sucesso. Quanto à nossa colega de educação musical, é Mellon School é um grande teórico da educação inclusiva, e ele diz uma frase que eu sempre cito, citando o ponto, que ele diz que uma boa escola é a escola que permite ao professor correr riscos. Uma boa escola. Não é? E vocês reparem que isto continua a ser muito estranho. Não é? Aparece um professor que quer fazer uma avaliação diferente, começa por pá, não te metas nisso, olha que isso vai dar problema, olha que os pais, olha que isso vai. E porque o professor é teimoso, leva aquilo à frente e correu mal. As primeiras pessoas a enterrar o professor não são os colegas que disseram que não te preveni. Eu tinha-te dito, estás a ver, não é? E é muito interessante como é que às vezes as escolas se tornam elas educantes. Não é? Se calhar vamos ter medo, é melhor não fazer isto, porque assim, olha, pode ser que não seja bom, mas pelo menos muito mal não é. É aquela questão que se dizia, felizmente a nossa audiência é feminina, mas uma coisa que se dizia antigamente na tropa, quando as pessoas iam para o exército, dizia-se sempre, ó pá, se tu não quiseres ter problemas, não podes ser nem muito burro, nem muito esperto. E é engraçado que nós às vezes fazemos prevalecer este princípio na escola. Se tu não queres ter muitos problemas, nem sejas muito burro, nem muito esperto, vai andando ali. E os professores também. Isto porque não sejas muito inovador, não sejas também conservador demais, também fica mal, não é? Também não vais bater agora nos miúdos, não vais levar uma palmatória para dentro da sala de aula, não é isso. E a pessoa vai andando ali na média. Na média, que eu vou-vos dizer, é uma maneira horrível de existir. Andar na média é uma maneira horrível de existir. Não tem interesse nenhum. Portanto, pensaram que há imensas famílias que têm ideias mais conservadoras e mais tradicionais do que tem a escola. Eu conheço muitos casos em que a escola procura fazer, por exemplo, um sistema de avaliação diferente e vêm os pais a dizer assim, que é isto? No meu tempo não era assim. No meu tempo, então, como é? Então, se o professor tem aí o programa todo para dar e só deu 3/4 do programa, agora na pandemia consiste, e ainda falta dar a mitocôndria. Você não deu a mitocôndria? Ah, está aqui, ó. E nós encontramos, às vezes, famílias que são mais papistas que são mais tradicionais do que a escola e que, de certa maneira, acabam por boicotar as inovações que a escola quer fazer. As poucas inovações. Trabalhei, vou manifestar aqui interesses, eu trabalhei para a ISCE, a Organização de Educação. Portanto, conheço um pouco a filosofia. E eu sei que muitas das questões que às vezes a 3AS pede são de educação social. Alargar um pouco o perfil e mais para outros lugares com sucesso. Portanto, teria talvez estas 3 ideias. O conteúdo não quer dizer ausência de flexibilidade, pensar no perfil de uma maneira mais diferenciada. E a terceira questão é essa. Claro que existe responsabilidade do ensino superior, mas não é só isso. Por exemplo, eu penso que o facto de haver formações, uma formação integrada, uma formação com a possibilidade de contacto com a prática, também acaba por desfocar muito essa ideia dos conteúdos extremos. Agradecemos todas as questões validadas. Vamos de retomamos os trabalhos a seguir. Muito obrigada. Obrigada.
Dois. Conseguiu-se fazer o casamento com inglês e português. Só não falei É assim. Foi. Escala. Passou tudo. Dois. Tem que falar mais perto, se só lá perto dá para estar com o micro na mão para falar.
We know that. E se falar perto, dá para. Tem que falar assim mais perto e eu dali vou ajustando. Teste, 1, 2, teste. 1, 2, 1, 2.
Hoje não querem nada comigo. Um, dois, um, dois, um, dois. Visto que
dois, um, dois, um, dois, um, dois. Teste. Perto do micro. Com licença, ninguém me ouve. Welcome back after the break. We'll continue with our presentations. Our first speaker of this part will be Javier Araceta, President of Royal Academy of Medicine of the País de Vasco. And the title of this presentation, I translated to English, is the design of activities of food and nutritional education in the school environment. Thank you very much. Hablaré en castellano. Intentaré hablar fuerte para que se me entienda y rápido porque tengo tiempo. Ha sido muy interesante y me parece muy interesante hablar de educación en el medio escolar, pero por nuestra experiencia, y creo que en todo el mundo, la educación alimentaria y la educación para la salud se suele olvidar, aunque hay legislación y hay programas, pero luego se explica relativamente poco durante poco tiempo, ¿no? Y la idea es que desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la promoción de la salud, los estilos de vida en los que se incorpora la alimentación, la actividad física y el consumo de bebidas, tabaco, drogas, etcétera, es lo que supone el mayor impacto en la salud. Y por si ustedes no lo saben, la mayor parte de los países y los gobiernos ocupan muy poco dinero. O sea, en lo que más pesa en la salud, lo que más interviene en la promoción de la salud, es lo que menos dinero dedican en lo que son los departamentos de medicina preventiva o de prevención. Fíjense ustedes, en Portugal, esta es la estadística que hace el Institute of Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington. Es la última estadística en la que plantean la carga global de enfermedad en Portugal, o sea, los años de vida perdidos sin autonomía, y pueden ver que me ha sorprendido, ¿no? Que la glucemia alta en ayunas, o sea que en este país debe haber muchas personas con diabetes tipo 2. El fumar también está cortando la vida en Portugal, la hipertensión y el sobrepeso y la obesidad. Y en quinto, sexto lugar están los riesgos asociados con la dieta, o sea que al parecer hay aspectos que todavía deberían de mejorar. Y tenemos estas dos formas
efectivamente de morir como prioridad en Portugal, las enfermedades cardiovasculares un 28% y los tumores un 23,5%. Yo digo que estas son las dos formas principales de morir en los países occidentales y prácticamente un 60 o 70% del impacto viene de los estilos de vida, alimentación, actividad física, consumo de alcohol o de otro tipo de componentes. Si me dan a elegir entre cómo morirme, prefiero de un infarto, ¿no? Porque es mucho más rápido, porque si tengo que morir de un proceso oncológico, el tema es más complicado. Bueno, entonces, la educación nutricional es la parte de la nutrición aplicada que lo que pretende es mejorar los conocimientos, la información a los consumidores para que mejoren sus prácticas alimentarias. Y esto es lo que de alguna manera no estamos haciendo en el entorno escolar. Aquí podemos ver cómo hay una serie de condicionantes que se plantean a la hora de elegir los alimentos que consumimos. Uno es los alimentos que existen, ¿no? O sea, los que podemos consumir. Y no es lo mismo lo que existe aquí, o en Madrid, o en La Habana, ¿no? En cada sitio tenemos una disponibilidad. ¿Por qué? Pues por políticas alimentarias, por clima, por tradiciones, etc. Que lo que hay, vamos a elegirlo en base a muchas historias, estado de salud, pero sobre todo me interesa la educación nutricional, el marco social y el marketing, ¿no? Publicidad y marketing. Seguramente habrá que poner un acento especial, como se ha puesto en Portugal, en relación a controlar y suprimir la publicidad de alimentos ricos en azúcar, grasas y tal, a la población infantil, que eso es algo que es una asignatura pendiente en otros sitios que no conseguimos tal. En Portugal sí que se ha hecho muy bien. Entonces, todas estas cosas van a condicionar la elección de los alimentos. Y hay un icono importante, hay que facilitar al consumidor que elija aquello que nos interesa y que sea más positivo para su salud, también para la salud del planeta, porque una asignatura en este momento es la sostenibilidad alimentaria. Entonces ahí tenemos varios grupos alimentarios que tendremos que buscar alternativas, lácteos, carnes, embutidos, procesados, etc. Y por lo tanto esto hay que explicarlo. Y hay que facilitar elecciones más saludables y dificultar aquellas elecciones que sean menos interesantes. ¿Cómo se ha hecho, por ejemplo, en Portugal? Grabando las bebidas azucaradas. Pues esto disuade. Hay también alternativas que no puedo entrar, ¿no? Pero por lo menos la administración pone mucho de su parte, da un paso adelante para dificultar la elección de alimentos que no sean positivos. ¿Cómo planteamos un programa de educación nutricional? Nos interesa que sea desde el kilómetro cero, porque nos morimos de un cáncer o de un infarto o de un problema cardiovascular con 60, 70, 80 años, pero tengan claro, y cada vez la ciencia lo tiene más claro, que el kilómetro cero no está a los 60 años, sino está en la etapa fetal, la programación metabólica, en todas estas fases en las que hay impactos epigenéticos y que más o menos llegan hasta el principio de la edad juvenil. O sea que todo ese periodo, desde lo que se llama la preparación a la concepción, o sea, organizarse en estilos de vida, el que quiere ser padre y madre responsable, antes del kilómetro cero. El día del amor tengo que estar ya en las mejores condiciones, por la programación, por la etapa escolar y también en la universitaria, porque hay muchos universitarios, en la mayor parte, que cuando acceden a la universidad han sido deportistas, se han cuidado tal, pero al final en la universidad no hay clima de protección de la salud, tampoco para seguir desarrollando prácticas deportivas. Entonces, ¿qué tenemos que plantear? Cuando hacemos un plan, pues ver qué problemas hay, ¿no? Hacer una investigación de qué comen, por qué se comen, cuáles son los condicionantes, y luego a partir de ahí plantear acciones, ¿no? Acciones materiales, tal. Una cosa importante es que todos los profesores, todos los docentes, todos los sanitarios, el médico, el practicante, el dietista, el farmacéutico, den el mismo mensaje. No puede ser que el médico diga una cosa y el farmacéutico otra y el profesor otra. Hay que tener un mensaje homogéneo. Y luego otro punto importante es que todo lo que se haga hay que evaluarlo, porque aunque el resultado no haya sido bueno, con la evaluación aprendemos a qué tenemos que mejorar.
Este es un poco el proceso de aprendizaje desde el punto de vista nutricional. Sí, en todas las fases hay que tener algo que se llama motivación, ¿no? O sea, que la gente va a cambiar a comer mejor si tiene una motivación. Niños pequeñitos, hay tres motivaciones: crecer, correr y reír. Gente más grande, ancianos, pues van a vivir mal. Siempre hay que tener una motivación para el cambio, ¿no? Y luego una motivación, un estímulo para que ese cambio se mantenga. Aquí podemos ver que la información no es educación si no hay motivación, porque por aquí te entra lo que te dice y por aquí sale. Y todo esto se tiene que transformar al final en hábitos. Son hábitos a partir de las conductas modificadas cuando duran más de 6 meses. Porque como una persona en un programa, una semana empieza a comer ensaladas, a correr alrededor de la casa, tal. Pero de una semana se lo ha olvidado y igual vuelve otra vez al inicio, ¿no? Y por lo tanto, todas esas cosas hay que trabajar. En el entorno escolar nos interesa que lo mismo que se plantea en el aula se desarrolle en el comedor escolar, lo mismo digo en la universidad. Y por lo tanto, no solamente es conocer, sino es saber y saber hacer. Y por lo tanto, los talleres en el entorno escolar, en el entorno universitario, son fundamentales. Aprender a cocinar, aprender a comprar. Hay gente que come mal porque no sabe comprar bien. Y todo eso, igual que se aprende en un río, las derivadas, tal, igual no las vas a emplear en tu vida, ¿no? Lo que has aprendido de la derivada, de no sé qué, tal, pues creo que estas cosas sí son interesantes y deberían estar un poco más formalizadas. Nosotros hemos intervenido en muchos programas europeos tales. El programa Sínteme pretendió incluir más frutas y verduras en la comunidad escolar, un proyecto europeo en el que la profesora Almeida de la Universidad de Oporto participó. Y de lo que se trata es de cuando se trabaja, hay que trabajar con toda la comunidad escolar, no solo con el niño, sino que el niño no compra ni prepara nada, con los padres, con los profesores y con el entorno, lo que se llama la comunidad escolar. Y también, y que tengo que ir terminando, importante el vending en las universidades, importante el menú de las universidades. Se puede modificar el vending con criterios, con un sistema de colores, en el que los alumnos sepan rojo, verde, amarillo, tal, qué criterio nutricional o de salud tiene cada uno de los asistentes. No se trata de quitar las galletas ni los chocolates del vending, porque lo compran por el camino. O sea que hay que hacer otra estrategia un poco entre educación y favorecer lo que sea más positivo para ellos. Creo que no tengo tiempo, pero el último mensaje es que las personas que cocinan en el entorno escolar tienen que estar integradas en los programas educativos. Esto es un proyecto que tenemos nosotros, que se llama Organiza Escola, que quiere decir comer bien en el colegio, y estos son las cocineras que fueron instruidas en los platos que los niños aceptan peor por cocineros con estrella Michelin. Para ellos fue un honor, ¿no? Entonces aprendieron cómo hacer pescado con todo aceptado, cómo presentar o preparar fruta, tal, todas estas cosas al final ayudan mucho a que la persona comenzando no tenga la sensación que está a dieta, sino que está comiendo algo saludable y también apetecible. Como he dicho antes, siempre hay que evaluar, porque muchas veces hacemos cosas y no las evaluamos y al final no sabemos si lo hemos hecho bien, cuánta gente ha participado o cómo podemos mejorar en las siguientes veces. Nosotros otros equipos que se quieren esto. No te olvides. Muito obrigada. Thank you so much. Are there any questions? Okay. Our next speaker is with the title "The Equal Opportunities for Everybody."
Adiós. Buenas tardes, muchas gracias, muy obrigado. La ponencia efectivamente va a ir sobre la inclusión de personas con discapacidad, no solo laboral, sino va a hablar de inversión en favor de la inclusión de personas con discapacidad. Había un segundo ponente, que seguía a mí detrás, que es Alberto Matellán Pinilla, no ha podido venir y vamos a haber hecho la ponencia juntos, no era uno y luego el otro, la íbamos a haber compartido, no ha podido venir pues se encuentra en París y le ha sido imposible venir, pero la ponencia la íbamos a hacer a medios, ¿no? Él hablaba de un caso de éxito también de inversión en favor de las personas con discapacidad. Y inversión y discapacidad, dos mundos no tan alejados como podemos pensar. En primer lugar, presentarnos, trabajamos en MAFRE, tanto Alberto Matellán como yo. MAFRE Seguros, lo conocerán, es una empresa de seguros, nos dedicamos a los seguros. MAFRE Seguros, pero también nos dedicamos al mundo de la inversión, ligado a los seguros. Es una empresa española, quien es líder en España, en seguros y en Sudamérica. Estamos en más de 40 países, también en Portugal. De hecho, nos acompaña nuestro director comercial en Portugal, que luego al final de esta mesa, de este panel, va a intervenir. Cuando hablamos entonces de inversión financiera en discapacidad como modelo de éxito, hay que centrarnos y comentar que en el año 17-18, MAFRE, nuestra empresa, nos pide a un grupo de personas que nos juntemos para ver qué podemos poner encima de la mesa, qué podemos poner en valor en favor de la discapacidad. Más allá de un greenwash, más allá de un lavado de cara, más allá de darnos una imagen favorable por la discapacidad. En ese grupo de trabajo hay personas de la Fundación, la Fundación MAFRE, que sigue los objetivos fundacionales de la asociación, que es una fundación sin ánimo de lucro. Hay gente de negocio, gente que se dedica al tema comercial, de venta de seguros, lo que es la actividad esencial de una compañía aseguradora. En ese grupo de trabajo había gente también de responsabilidad social corporativa de la compañía. Había gente también de organización interna de la dirección. Y bueno, pues un grupo de trabajo que más o menos se reunía y se juntaba cada 15 días para ver qué podíamos poner encima de la mesa en favor de la discapacidad. Después de darle muchas vueltas, os podéis imaginar que lo primero que tratamos de sacar fue un producto, una solución aseguradora, un seguro para discapacitados. Bueno, podría haber sido. Salió encima de la mesa también algo muy bonito que era los pictogramas. Les sonará, ustedes se dedican a la educación y seguro que saben de lo que les estoy hablando. No sé cómo se dice en portugués, pictograma. Pictograma es un dibujo que pueda entender una persona con discapacidad para facilitarles el acceso a ese texto. El texto, lo que es una póliza de seguro, es tremendamente complejo. Yo soy jurista y me cuesta mucho entenderlo. Entonces, más a una persona con discapacidad. Podríamos tratar de acceder, y aparte de que está la broma de que los seguros tratan de engañar y de tener letra pequeña y de no decir la realidad. Esto no es cierto, esto es una leyenda urbana, pero está en la calle, ¿no? Entonces, podíamos desvelar la póliza de seguro para que la pudieran entender mejor las personas con discapacidad a través de un pictograma, una de las soluciones. Pusimos encima de la mesa, se descartó porque podía llevar un guiño frívolo, entonces no nos gustaba tanto. Y después de darle muchas vueltas, llegamos a la conclusión de que por qué no sacar un producto, una solución financiera, una aseguradora, en favor de la discapacidad tal cual, sin hacer nada para un discapacitado, porque estamos tirando hacia la inclusión de personas con discapacidad, no tratar a nadie de manera distinta. Y se nos ocurrió crear un fondo de inversión por la discapacidad, un fondo de inversión temático, un fondo de inversión cuyo tema sea la discapacidad. Un fondo de inversión, saben todos ustedes que es una selección de valores bursátiles. Bueno, pues seleccionar aquellos valores de bolsa que tengan un verdadero compromiso con la discapacidad. Lo primero que podemos pensar es, bueno, pues entonces habéis cogido las empresas que más personas discapacitadas han contratado. No, eso lo desechamos porque en el grupo de trabajo, cuando nos pusimos con ellos, nos dimos cuenta que quien hacía eso no tenía ningún compromiso con la discapacidad.
Nos llegamos a encontrar con empresas que contrataban discapacitados y los sentaban literalmente en un sitio, los apartaban y los tenían ahí. Los tenían en las estadísticas, les pagaban bien, les trataban bien, pero no les daban labor ni les daban trabajo. Era tremendamente frustrante para un discapacitado. Se sentían fatal. La experiencia fue nefasta. Algunos nos decían que se había sentido humillado, porque le pagaban un sueldo por no hacer nada, que te pagan porque soy discapacitado. Esto es humillante. Esto ha pasado con alguna consultora. Entonces no podíamos seleccionar las empresas por el número de personas que estuvieran discapacitadas. Eso no nos valía, al revés. Lo primero que vimos es que además íbamos a crear una finanza sostenible. ¿Qué es una finanza sostenible? Una finanza sostenible es una actividad económica, tenga ánimo de lucro o no lo tenga, que respeta el ASG, que respeta el medio ambiente, saben todos ustedes, que tiene una dimensión social y que respeta las normas de buen gobierno. Claro, para el respeto del medio ambiente y para el respeto de las normas de buen gobierno, para eso están ya las normas de la Comunidad Europea. Es más o menos sencillo, entre comillas, poder tener una finanza sostenible. La parte complicada viene en la dimensión social, que no hagamos bien inclusivo. Esto era lógico. Cuando tú vas a seleccionar y vas a hacer cualquier actividad económica que se tenga una dimensión social, ustedes son expertos en educación y lo saben, no es tan sencillo, no es contratar muchos discapacitados, es a ver qué hago, a ver qué políticas llevo a cabo que sean comprometidas en favor de las personas con discapacidad. Para ello sabíamos que teníamos que incidir en la dimensión social. Analizando los hogares españoles por el número de personas con discapacidad que había en ese momento, pues he sacado las cifras del Instituto Nacional de Estadística de España. Es llamativo. Más del 20%, los hogares españoles tenían alguna persona con discapacidad. Muchos son ancianos, pero otros son personas con discapacidad que no es que sean ancianos, que al llegar a una edad muy avanzada ya se han discapacitado, pero otros sean muy jóvenes. Más del 20% de las familias españolas tienen relación directa con la discapacidad, con lo cual es algo que interesa más de lo que nos imaginamos. Probablemente, históricamente, se ha ocultado, se ha escondido la discapacidad, pero está ahí. Más del 20%. Imagino que en Portugal será muy parecido, porque somos vecinos y nos parecemos mucho. Más del 20% de las familias tenían relación directa con la discapacidad. Para ello llegamos a cómo hacer esa selección de valores en bolsa que fuera real, que fuera elegir aquellas empresas que realmente tienen un compromiso con la discapacidad. El equipo de analistas financieros, un equipo grande, nos ayudó mucho y se abarcaba 7 temáticas. De un lado, proyectos e iniciativas, a ver qué empresas tienen proyectos e iniciativas relacionadas con la discapacidad. Compromiso, políticas de discapacidad, es decir, si realmente hay una línea ideológica, identitaria en la empresa, marcada, regulada, que lleve una vía a favor de la discapacidad y haya compromisos concretos, ¿no? Inclusión, integración, empleabilidad, era otra de ellas, sí, el número de personas que están empleadas, pero integradas en la cadena productiva e incluidas en la cadena productiva, no apartadas. Otro pilar era adaptabilidad laboral, políticas de retención. ¿Qué ocurre cuando una persona dentro de esa empresa que no era discapacitada adquiere una discapacidad, le sobreviene una discapacidad? ¿Hay política de retención o simplemente se le da un dinero para que se vaya? Porque esto era algo también realmente interesante. Por supuesto, accesibilidad, barreras, también se midió si la empresa era accesible o no, en los espacios físicos. Si habían tenido en cuenta que se pueda acceder a la empresa sin barreras arquitectónicas. Y por último, pues cifras, contrataciones, número de contratos, contrataciones, cifras, porcentajes y por supuesto directivos. Si había una política de facilitar el acceso a la dirección, haciendo carrera como un empleado normal, también para las personas con discapacidad, porque van a necesitar probablemente de un tutor o van a necesitar de una ayuda, como es lógico. Esa discapacidad probablemente necesite de una colaboración por parte de la empresa que le permita acceder a la dirección. Entonces, este fue el trabajo, esta fue la selección de los valores bursátiles y vamos a ver un pequeño vídeo de 1 minuto que nos va a mostrar el resultado de lo que les he dicho. Concienciar de la importancia de la inclusión de las personas con capacidades diversas es cosa de todos.
En MAPRE creemos que como empresa debemos devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado. Por eso lanzamos MAPRE Inclusión Responsable, un fondo de inversión con impacto social que, siguiendo la filosofía MAPRE, selecciona aquellas empresas comprometidas con la inclusión de personas con capacidades diversas en la sociedad. MAPRE selecciona, a través de una metodología propia y única, basada en criterios financieros de inversión tradicional y criterios extrafinancieros, empresas cuyo compromiso con la inclusión social, la dignidad de las personas y el bien común va mucho más allá de la mera contratación. MAPRE Inclusión Responsable es el primer fondo de inversión del mundo en su género y una gran oportunidad de inversión a largo plazo. Las empresas seleccionadas por MAPRE demuestran, con su compromiso con las personas con capacidades diversas, un nivel de rentabilidad y un grado de solidez muy consolidados. Con este fondo de inversión, MAPRE da un paso más en su modelo de creación de valor sostenible, avanzando en sus compromisos en materia de inversiones ambientales, sociales y de buen gobierno. Con MAPRE Inclusión Responsable, invierte tu dinero con responsabilidad mientras ayudas a hacer un mundo más justo. Pueden ver un fondo de inversión tradicional, pero con la temática y con la apuesta en favor de la discapacidad. Antes hemos hablado de las 7 temáticas que aborda el fondo. Lleva vinculado este fondo de inversión un premio, le llamamos MIR, nada tiene que ver con el programa de medicina a los médicos en España, que se les llama MIR. El premio es el premio MAPRE Inclusión Responsable. Se falla todos los años con un jurado de expertos en discapacidad. Y bueno, pues cada año a una de las empresas que conforman el panel del fondo de inversión, pues se le entrega, no lo saben las empresas, muchas veces que están aquí incluidas, que han sido seleccionadas, no lo saben, y se enteran incluso de que han recibido el premio cuando se les comunica. Ha sido premiado porque te ha seleccionado un jurado, ¿no? Destacan, se ha fallado ya 3 años, este sería el 4º. En proyectos e iniciativas, el premiado fue Iberdrola. En compromiso, políticas y discapacidad fue Siemens. Y en inclusión, integración y empleabilidad fue Michelin. Cada año se cambia el criterio, el pilar por el cual se falla el premio. Hay quien pregunta que por qué. Primero, para dar oportunidad a que todo el mundo pueda en función de aquel pilar que más ha pesado, llevarse el premio. Y bueno, si diéramos un premio, digamos, haciendo una media de todas las temáticas, siempre ganaría el mismo, como es lógico, porque de un año para otro no cambian tanto las cosas. No mejora una empresa ni pierde su posición. También hay un ganador, estarán pensando, bueno, pero algo más haréis en favor de las personas con discapacidad, aparte de algo tan frío como es un fondo de inversión y unas empresas que están muy bien. Pues sí, también le ponemos un poquito de alma. Entregamos cada año un reconocimiento que ya no es un premio, ya no estamos premiando, ya estamos reconociendo una labor, porque aquí todos son premiados, todos son merecedores, ¿no? Un reconocimiento que se entrega en favor de una ONG o una asociación que no tenga ánimo de lucro. El premio se da a una empresa, el reconocimiento a una entidad sin ánimo de lucro. El primer año lo ganó San Juan de Dios, porque fueron los San Juan de Dios, que por cierto el origen es portugués. Es cierto, San Juan de Dios era portugués. Entonces el origen de la orden de San Juan de Dios, que fue la premiada, pues es portugués, así que ahí tenéis un punto a favor. El San Juan de Dios porque tuvo el primer centro especial de empleo en los años 50, cuando nadie sabía lo que era un centro especial de empleo, pues fueron pioneros. El segundo año se lo llevó Down Madrid, una asociación de capacidad, pues ustedes la conocerán, Down España, no sé si existe en Portugal, Down Madrid fue la que lo ganó, ¿no? Y el tercer año lo ha ganado Campus Diversia, es el mayor espacio natural del mundo sin barreras arquitectónicas, está en Requena, Valencia. Esta sí, hacemos más cosas como colaboraciones, apoyos y patrocinios, donde se nos pide y hasta donde podemos llegar. No queremos ser una tómbola que da regalos, ¿no? Pero sí echar una mano dentro de lo posible. Somos colaboradores con el Chutbol. Me preguntarán qué es el Chutbol. Como educadores es importante que tomen nota porque puede valer para alguna tesis doctoral. El Chutbol. El Chutbol es un deporte inclusivo por excelencia, ¿no? Chutbol, el nombre lo recibe por el ruido que hace el golpe del balón contra la malla, contra la portería. Es un deporte parecido al balonmano. No está permitido el contacto, por eso es inclusivo. Por supuesto es mixto, los equipos tienden a ser mixtos y pueden jugar personas con discapacidad. Es el deporte de la paz, según la UNESCO, y ha tenido
En España todavía no hay federación, hay asociación, pero está empezando a coger adeptos y acabará cogiendo fuerza. Ya digo, es un deporte con el cual le patrocinamos porque nos parece que entra dentro de lo que es la discapacidad. Y para terminar, nos han pedido un patrocinio para Oriain, es un grupo de alumnos que están acabando ya el grado en comunicación de la Universidad de Navarra. Están trabajando y uno de los proyectos, uno de los trabajos de fin de grado era hacer una película con personas con discapacidad. Los niños Down es realmente complejo. Era muy curioso y gracioso porque era la película de la película, es decir, estaba la propia persona que llevaba a los chavales, a los actores, que eran actores noveles, personas con discapacidad. La película va de eso, de alguien que va a hacer una película y de cómo sufre esa persona, ¿no? Para hacer la película es muy gracioso, está en construcción, la están rodando, en cuanto la tengan será un cortometraje de 15 minutos que participará en algún festival, con lo cual hasta a lo mejor nos llevamos algún premio. Y bueno, pues he cogido algún vídeo, están en Instagram, los tienen ustedes, Oriain, vamos a verle porque es muy Me voy a poner paleta para que me distingáis. obrigado, boas tardes. Are there any questions? Questions, let's move on. Let's welcome the next speaker. Dr. Antonio Vasconcelos. His communication is entitled The Equal Opportunities for Everybody. Buenas tardes. La presentación que voy a hacer son unas reflexiones personales, fundamentalmente de Ana de la Torre, estudiante de doble grado de Educación Infantil y Educación Primaria, Dirección de Empresa y Relaciones Internacionales, en su cuádruple grado, en bilingüe, que lleva desde los 13 años dando clase en inclusiones, inclusivos, alumnos inclusivos y no inclusivos, de física, de matemáticas e inglés. Así que son experiencias personales que creo que pueden ser útiles, por lo menos que los comente. La educación inclusiva es un tema de actualidad y consiste en que todos los niños son tratados como iguales, independientes de las dificultades que tengan a la hora de realizar las tareas
manteniendo siempre una aproximación individualizada. Este tipo de aprendizaje debe promover accesibilidad a toda la población y la diversidad. Los docentes deberán realizar adaptaciones correspondientes para satisfacer las necesidades. Y aquí es lo importante. Los docentes deben de estar preparados para este tipo de tratamiento y de relaciones con alumnos de tipo inclusivo. Últimamente vemos muchas más noticias acerca de la educación continuada, inclusiva, debido a que la nueva ley implica una mayor adaptación en el aula a niños con necesidades educativas especiales, NEE. Se consideran niños con necesidades educativas especiales los que tienen problemas de retraso madurativo, trastornos relacionados con el desarrollo del lenguaje, comunicación y trastornos de la atención o aprendizaje. Esos alumnos deben presentar un informe psicopedagógico al colegio tras haber realizado distintas pruebas. Y esos alumnos requieren una atención educativa diferente y pormenorizada y específica a sus necesidades. Para ello necesitan adaptaciones curriculares significativas y adaptaciones curriculares no significativas. Entre las primeras, adaptación del temario a través de la supresión, sustitución o adición de contenidos. Entre las segundas, cambios más pequeños que estarán enfocados a las tareas, mirando cómo adaptar las clases a través de los tiempos, actividades metodológicas y técnicas que puedan facilitar el aprendizaje. Hay diversos colegios que ya están poniendo en práctica en pequeñas proporciones la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales, lo que facilita la integración tanto escolar como social para los niños que no tienen las mismas capacidades, los que les benefician, ya que de esta forma pueden desarrollar también las mismas posibilidades que el resto de los niños. Relacionarse con otros niños de su edad va a favorecer positivamente el desarrollo personal del alumno. Los niños con trastornos de espectro autista, TEA, se caracterizan por ver, entender e interactuar con su entorno de una forma diferente. Por ello, las aulas TEA están dedicadas a este tipo de alumnos que pueden necesitar una mayor atención individualizada y personal. La positividad y la motivación es fundamental para facilitar el desarrollo personal de los niños. Positividad y motivación. Estos niños en todo momento deben sentirse incluidos y deberán ser uno más del aula, ya que en caso de que se sientan excluidos, se dificultará la integración en el conjunto del alumnado y se impedirá el desarrollo completo. Dice Ana de la Torre que lleva desde octubre con prácticas en un colegio de Madrid que tiene implantada la educación inclusiva y en cada aula hay un niño con necesidades educativas que requiere un trato más individualizado. Después de su experiencia ha podido sacar diversas conclusiones. Cada niño tiene una circunstancia distinta, ya fuera retraso madurativo, hiperactividad, trastorno de la atención u otros. La profesora era consciente de todos ellos y trabajaba con cada uno para poder favorecer su aprendizaje, adaptándose a las necesidades individuales y específicas del alumno. Y para atender a esos alumnos se necesitan muchas cualidades como docente, pero las que más destacaría son las del positivismo y la paciencia. Positivismo y paciencia. Todos estos alumnos, a pesar de que sea complicado, deben ser incluidos en todas las dinámicas que se lleven a cabo en el aula, no apartarles de sus dinámicas, sino hacerlas en conjunto, y deben formar parte de todas las actividades que se realizan de una forma u otra. Los docentes deben fomentar su participación, incluso si el niño no quiere o se le niega, aunque siempre manteniendo y respetando los límites del alumno. Hay que hacerle sentirse como uno más y a gusto en el entorno. Todo ello apoyará positivamente la mejora de los resultados del alumno en cuanto al desarrollo en todas las áreas. Introducir al niño en un aula, por decirlo normal, fomentando la relación e influencia de los compañeros, es positivo esto, que se encuentre dentro de una misma aula normal. Lo que podemos ver con esto es que el niño podrá observar y aprender de sus compañeros, además de comunicarse con ellos, para poder aumentar sus capacidades de relación con los que los rodean. Eso se llama integración completa y total. Hay que fomentar la autoestima de los niños, que es uno de los objetivos fundamentales
que debe tener todo docente, la autoestima. Positivismo, paciencia, autoestima, ya que de esta forma conseguirá favorecer el desarrollo del niño y logrará una mejor evolución. Estamos formando niños para que en un futuro acepten las diferencias y sepan convivir con ellas, para que nunca sea un impedimento en ningún ámbito. Es decir, que sean conscientes de que las diferencias no impiden que el alumno pueda desarrollarse como aquellos que no tienen las mismas dificultades. Lograremos de esta forma una sociedad más abierta a la inclusión y aceptación de la diversidad. Por ello, hay que proporcionar a los niños un ambiente de aprendizaje que se va adaptando a las necesidades individuales de cada alumno. Debemos mejorar las habilidades académicas con una interacción social y el desarrollo de las habilidades sociales de los niños. Ambiente de aprendizaje e interacción social, confianza y autoestima por parte del alumno y que los alumnos sepan trabajar en equipo. Es fundamental que los alumnos sepan trabajar con gente diferente a ellos, comunicarse de forma correcta y efectiva con sus compañeros, lo que ayudará a la toma de decisiones y como consecuencia promoverá un mayor éxito en la vida futura. Es necesario que las aulas tengan un profesor secundario en el aula, que está encargada de aquellos niños que tienen mayores dificultades, pero que en todo caso los niños van a permanecer en el aula y no van a sentirse ni excluidos ni diferentes frente a sus compañeros. El profesor secundario se va a especificar en ellos y en algunos casos ni los propios niños sabrán cuáles tienen más o menos problemas, sino que el profesor se centrará en ayudarles de forma discreta. La segunda idea fundamental es reducir el número de alumnos en cada aula. Esto puede ser complicado cuando se trata a 30 niños en un aula, pero si se disminuye el número de niños en el aula y se tiene un profesor secundario, puede ser positivo. Y luego hay otro tipo de exclusión que está aumentando en los últimos tiempos, que son los migrantes, recién llegados o alumnos de culturas diferentes. Hay que ayudarles a sentirse incluidos en su nuevo país o ciudad, y para ello el docente tiene un papel muy importante, dando positividad, dando paciencia y haciendo que el migrante tenga autoestima de lo que está realizando. Por ello, los niños deben ser educados en que la diversidad no significa diferencias y, por tanto, se les debe tratar como tratan a aquellos que tienen la misma procedencia. Fundamentalmente, entonces, tolerancia y respeto, proporcionando un ambiente positivo y de autoestima, compasión y humildad. Y, en conclusión, para terminar, haremos una breve reflexión acerca de lo que ya hemos tratado. Accesibilidad para asegurarse que de esta forma todos los estudiantes tengan acceso. Diversidad, que es un tema que hoy día es muy común y por ello este modelo busca centrarse en ella. Adaptaciones significativas del modelo curricular, de la relación del profesor con el alumno de inclusión y con los compañeros y el alumno, satisfaciendo las necesidades individuales de todos los estudiantes y una comunicación abierta y transparente entre todos los miembros de la comunidad para lograr un ambiente en el que la inclusión sea vista como la única opción para la enseñanza. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Any questions? Okay, so no questions. Temos uma questão.
escola, nossos alunos tienen medidas especiales para su deficiencia. Que no lo podemos decir que tiene una serie de necesidades educativas, así recursos distintos. No alumno no tiene, no es con necesidades educativas, más si el alumno tiene medidas, los profesores tienen que tener medidas para esos alumnos. España también el pago de medidas en la educación no necesitadas educativas. Sí, hay profesores especializados en necesidades educativas especiales, por supuesto. O alumno no es catalogado como Sí, como necesidad especial. Sí, no está catalogado. No. Es un alumno normal y corriente que está dentro de la misma aula. Con un profesor especializado en ese tema. Sí. No son reflexiones personales, no chat que hay ahora. Muchas gracias. Okay, let's go to the next speaker. Let's welcome Andrea Barão. Boa tarde a todos. A minha apresentação vai estar em inglês, mas eu vou falar em português, que acho que nesta altura do campeonato é aquilo que fará mais sentido. Primeiro de tudo, agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui. Venho do ISCE de Odivelas, né? Mas é uma honra poder estar aqui e partilhar um bocadinho convosco, para termos aqui a perspectiva do trabalho com famílias, nesta questão da inclusão. Né? Como é que se constrói esta relação? Qual é a importância desta relação na questão da inclusão? Baseei a minha apresentação nos princípios da intervenção precoce, onde tenho formação, e também no modelo relacional, aqui um bocadinho também o modelo dos textos. Trazer-vos aqui o que é isto da relação com a família. É composta por muitos elementos, como nós vamos ver de seguida, e todos os conceitos que vão aparecer são conceitos que vão surgir ao longo da apresentação daquilo que vos quero trazer. Entretanto, o contexto, a família, termos de suporte, eu não vou lê-los a todos, está bem? Eles vão aparecer. Vamos desenvolvê-los um bocadinho ao longo da apresentação. Muitos deles já foram falados, nomeadamente pelo professor David e pelos outros palestrantes. Isto é algo muito comum, é o tipo de intervenção que fazemos, acaba por ser muito diferente. Já falámos quase todos estes conceitos. Todos eles importantes, a questão das forças é aquilo que eu vou basear mais a minha intervenção. Deixar-vos com esta questão que às vezes é pensarmos o que é que nós trazemos para a relação com as famílias dentro daquilo que é a nossa história, dentro daquilo que foi a nossa experiência dentro das nossas famílias. Okay? Muitas vezes é a partir da realidade das famílias com quem trabalhamos e não daquela de crescer. Aceitar que temos preconceitos, que trazemos connosco, e pensar sobre eles e desconstruí-los também com nós. O que é que eu aceito das outras famílias? Mas, acima de tudo, o que é que eu acho que não aceito das outras famílias, ou que me é muito difícil aceitar da realidade delas, o que ela traz, como é que ela vive, nomeadamente com um filho que tem características às vezes diferentes. Todos eles são muito diferentes, mas podem ser mais exigentes. E pensar, eu sou educadora, e pensar qual é o meu papel enquanto educadora, que aquela família em particular precisa de hoje.
não todas as famílias, porque é uma coisa particular. Isto é importante, a questão da individualidade com o incremento das famílias. A desorganização, o que nós acreditamos neste modelo é que a desorganização é um potenciador da nossa vida. Okay? É a partir da desorganização que nós vamos trabalhar. Vamos aproveitá-la para potenciar aqui estas forças e conseguir preparar as fragilidades que as famílias possam ter. Muitas vezes associamos a questão da inclusão a fatores de saúde, seja ela física ou mental. Mas há vários fatores que precisam da nossa intervenção para que a inclusão seja uma realidade. Questões de desenvolvimento das famílias, questões do nascimento de irmãos das famílias, fatores económicos que hoje em dia é uma realidade bem estudada, e questões também transgeracionais. O que é que já vem de trás? O que é que estas famílias já trazem? O que é preciso separar? Acreditamos que estes sistemas, quando trazem esta frustração e esta dúvida, e quando formulado com outros fatores, pode se tornar perigoso e devemos agir na prevenção. Nós acreditamos muito e baseamos muita intervenção nas forças das famílias e na própria dinâmica familiar. Okay? Naquilo que as famílias já trazem, naquilo que é a realidade delas. Nesse sentido, nós temos que ter muita intencionalidade no nosso trabalho. Temos que colocar um grande esforço no nosso trabalho, temos que nos constituir enquanto uns andaimes, até está aqui a imagem, uns andaimes destas famílias, sem nunca esquecer que o nosso objetivo maior é a autonomia, é capacitá-las ao ponto delas autonomamente serem capazes de agir. Como já vos disse, esta visão individualizada tem a ver com a resposta que nos vamos dar no respeito pelas famílias que têm trabalhado. Obviamente isto requer um conhecimento aprofundado. Requer que, se calhar, exista na rotina diária, em alguns momentos da rotina diária daquela família. Isto é um trabalho de uma exigência muito grande. Efetivamente, em Portugal, isto é publicado e acontece muito, já muito, nomeadamente a nível da integração. Formarmos uma aliança com as famílias, fazemos parte do sistema. Uma aliança, mas não é uma dependência. Okay? As famílias são capazes e é para poderem ter a trabalhar. Eu acredito efetivamente que elas são capazes. A população falou logo dos números importantes que nós temos aqui relativamente à tal da educação inclusiva e de facto também se calhar temos que nos sentir um bocadinho orgulhosos sobre este. Então o desafio que eu trago é esta visão. Vamos olhar para a educação como um perfeito e um permanente desafio que temos que ir ultrapassar. Mas aqui o tal meu defeito é que eu, quando penso em educação, eu não penso em escola. Aliás, eu não penso só em escolas. Eu penso nas comunidades, eu penso em comercial, eu penso nas famílias. Eu penso na educação, numa confluência entre a educação formal e não formal. E, acima de tudo, tenho sempre aqui um desafio muito grande, que se calhar seria importante nós começarmos também a utilizar este conceito e este termo a partir desta perspectiva. Até para o reconhecimento dos estudos de tecnologia superiores de educação social, não sei se está aqui alguém da área de educação social, está, até no reconhecimento destes profissionais, quando falamos em educação social, nós temos que falar na educação no seu todo, podemos falar da educação social enquanto conceito, ou podemos falar também de educação social numa perspectiva técnica, de prática socioeducativa. A educação é um direito humano, básico, é um bem público, é um bem que visa transformar os indivíduos, as suas vidas e as suas comunidades. Então vamos olhar, e quem diz isto é a Unesco, em 2022, portanto em 2022 parece que temos necessidade de voltar a relembrar todos estes domínios, o que não deixa também de ser necessário. Mas se calhar vamos ter de olhar para a escola, sem dúvida alguma, mas olhar para a escola nos seus diferentes espaços de desenvolvimento e na tal inter-relação com as famílias, como ainda agora a minha colega esteve aqui a falar, com as comunidades, com as organizações, com o poder político, com todas estas dimensões, para efetivamente podermos pensar na visão de uma educação. E trago aqui então, a educação social e relembrar, e como você já está com isto, mas nesta visão da pedagogia social, compreendermos o que é isto da pedagogia social, nos ajuda também a pautar a nossa intervenção. A pedagogia social, então, como uma das principais áreas científicas da educação social, que a maior parte de vós que conhece, centra, e vamos lá espantar-vos mais uma vez, nesta visão de uma intervenção baseada na relação. Portanto, se a relação faz parte do desenvolvimento,
E se só há desenvolvimento e olhamos para a palavra com o envolvimento das pessoas, com processos participativos, então trabalhar com a educação social e a educação social é trabalhar nesta visão de uma relação centrada, numa intervenção centrada na população, que visa apoiar as pessoas no seu processo de desenvolvimento. Eu sou defensora, e é sobre isto que tenho escrito ao longo do tempo, de uma educação social do presente para o futuro, e eu acho que, para mim, este é o desafio que a educação social mais tem enquanto emergente, tanto no olhar para a construção dos seus diagnósticos socioeducativos, como também da forma de pensar as suas próprias práticas, e também nesta forma de como é que a educação social pode, efetivamente, contribuir a partir do seu domínio técnico-científico para esta questão das pessoas ganharem a noção dos seus próprios recursos, do seu processo de comunicação e do seu próprio conhecimento. Minha colega há pouco falava desta vertente, a Andréia, desta vertente das famílias. As famílias, normalmente, até pelas próprias escolas, e perdoem-me aqui este desafio que eu vou dizer, são sempre apontadas como, não como parceiros, mas muitas vezes como caos de uma situação. E as famílias depois tendem também a devolver essa acusação, perdoem-me a expressão, às próprias escolas. Então, se calhar temos que olhar para isto de uma forma mais de parceria, de colaboração, de cooperação, e cooperar é muito mais complexo do que alguma vez pode ser pensado, porque cooperar efetivamente conjuntamente é extraordinário. Reconhecer qualidades, potencialidades, forças, as oportunidades, é aquilo que é mais difícil, porque acima de tudo nós não estamos habituados a isto. Então, na minha perspectiva, a educação social tem que contribuir para isto. Conseguimos olhar para as competências, para o tal desenvolvimento, para a oportunidade, e não só olhar para a necessidade. Porque o desafio nós temos que reconhecer, sem dúvida, ok, por onde é que eu vou partir? Eu tenho que partir, é daquilo que existe de bom para poder alavancar e construir o processo de organização das diferentes pessoas. Este é o caminho da educação social. E depois, esta aprendizagem de dia a dia. Uma aprendizagem de dia a dia é aquilo que nós preconizamos ao longo do nosso desenvolvimento. E, portanto, a educação social e a educação social tem aqui um forte apoio. Falar então em inclusão é falar num processo social que implica um trabalho de equipa. E um trabalho de equipa entre todos nós nesta sala, entre os diferentes níveis de poder, a perspectiva ecológica sistémica, e depois pensar que os direitos humanos não são uma opção, e como disse o professor David Rodrigues, não são uma opção, mas os deveres também não são uma opção. Portanto, o nosso dever e a nossa responsabilidade é também uma opção. Então, vamos começar a pensar, estamos a falar de uma dimensão de inclusão ao longo da vida, então o que é que estamos a falar? Porque falar em inclusão de crianças é falar de uma coisa. Falar em inclusão de uma pessoa com comportamentos aditivos e dependências é outra. Falar de inclusão de uma pessoa em situação de sem-abrigo é outra. Falar de inclusão de uma pessoa idosa é outra. Portanto, do que é que nós falamos quando falamos em inclusão? E seria interessante, na minha perspectiva, alargar o espectro da compreensão do próprio conceito, e lá está, assumindo enquanto ato e associada à educação, do que é que nós estamos a falar. E para mim, são apenas alguns exemplos de palavras que nós temos aqui que têm traduzido todo este processo. Falar em inclusão é aceitar essa diferença, seja essa diferença uma necessidade específica, ou seja esta diferença o facto de alguém ter um comportamento aditivo. E não julgar e tentar compreender a situação e perceber que as pessoas estão num sítio diferente da inclusão perante toda uma sociedade. Falar em inclusão no âmbito da educação social é falar desta coisa. Falar neste tal de conhecimento das próprias habilidades, das tais competências. O desafio é que, se calhar, que nós, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, comecemos a olhar uns para os outros a partir daquilo que é bom, a tal educação positiva, que aqui falava também há pouco com o professor. Fazer parte de pertencer implica muito mais do que estar. Okay? Temos nós, e esta vertente, conseguimos opinar, temos espaço negocial. É que ter voz implica negociar, implica conhecer, implica ter espaço para debater, não é só informar. Quantos nós, nossa informação, temos toda conhecimento. E muitas vezes nós baseamos toda a informação, aliás, toda a nossa ação a partir da informação e não a partir do conhecimento. Técnicas e instrumentos. E isto aqui é um desafio muito grande. Nós temos que fazer este caminho de perceber qual é o nosso nível de responsabilidade quando estamos a intervir o tal domínio técnico-científico aplicado numa relação sociopedagógica que está a fazer. Depois a tal noção da oportunidade, do protagonismo.
Quem é que é o protagonismo quando falamos em inclusão? Não é dos professores, não é dos técnicos de educação social, não é dos educadores, não é. O protagonista é a pessoa que temos a trabalhar. E, portanto, nós temos que ser para a nossa educação neste sentido. Nesta perspectiva do engagement, do envolvimento, dos direitos, da equidade, do empoderamento, e com certeza que todos vós acrescentariam quando vamos falar de valores associados à dimensão da educação. Então, para mim, falar neste caminho de educação social, é um conjunto de desafios e de oportunidades. É só assim que eu consigo. É falar em intervenções centradas nas pessoas, com base em evidência científica, e isto também é um caminho que os estudos sociais e que falamos tem também bem importante esta explicação. Ser profissional da relação é maravilhoso, nós só conseguimos construir relação técnica e científica, sabemos que estamos a fazer. E trabalhar ao longo de uma vida é conhecer as pessoas nestas positivas e saudáveis relações, mais uma vez, centradas em todas as fases da vida. É trabalhar participação social e o empowerment, como é que nós efetivamente vamos dar esta forma. É também trabalhar esta dimensão de que quem lidera todo o processo de transformação é a pessoa, ou são as pessoas. E isto é aquela verdade que todos nós facilmente assumimos, que conhecemos, mas que dificilmente aplicamos. Seja pelas práticas diárias, seja pelos desafios que isto traz. Mas a verdade é que muitas vezes a educação social acaba por não conhecer exatamente o que poder a quem tem a trabalhar para ser competente no seu processo e não mais então. Então o desafio que eu vos trago é só este. Olhar para a educação enquanto uma prática por si só, olhar para uma educação social enquanto conceito que todos nós poderemos ser educadores sociais, especializados pela vida de formação e garantir efetivamente que trabalhar com pessoas exige respeito, exige humildade, exige uma noção clara do que são estas relações de poder, para que a nossa voz não seja como a voz de ninguém, e exige compromisso, transparência e, acima de tudo, verdade. Muito obrigada e até. Doutora Creditada. Alguém deseja colocar uma questão à doutora Creditada? Muito obrigada. Vamos então convidar os próximos palestrantes. Ana Oliveira e João Antônio, do Instituto Politécnico de Leiria. A comunicação deles está intitulada em inglês Inclusion in the Context of Preschool and Primary School, Example of Motor Games Based on Based Pilot Projects. Olá, boa tarde a todos. Uma palavra especial em primeiro lugar à organização e agradecer o convite também à nossa moderadora, a todos os estudantes aqui presentes, a todos os colegas e aos restantes palestrantes. O meu nome é Ana Oliveira e em conjunto com o meu colega Raul Antunes vimos partilhar convosco um bocadinho da nossa experiência no contexto de um conjunto de projetos piloto que estamos a desenvolver tendo por base os jogos motores, e desculpem estar em pé, mas é quase um requisito para apresentar este projeto, é um movimento, é a atividade e, portanto, vamos apresentar-vos um conjunto de projetos que estamos a desenvolver baseados nos jogos motores com vista à promoção da inclusão. Porque o tempo é curto, vou apresentar-vos muito rapidamente uma pequena contextualização teórica, depois apresentamos alguns problemas da inclusão e da escola, não é? E achamos que temos aqui parte de uma solução, ok? E depois apresentamos então a metodologia destes projetos e depois os projetos propriamente ditos. Não tive a oportunidade de dizer anteriormente, mas estes projetos são parte dos projetos de educação especial, de 3 alunas que estamos a orientar em conjunto
na escola onde ambos lecionamos, a Escola Superior de Educação em Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. E quando o professor David Rodrigues estava a falar e falava em educação especial, eu pensava, caramba, se calhar temos que mudar o nome do mestrado, se calhar não faz sentido estarmos a formar professores de educação especial quando a nossa perspectiva agora é uma perspectiva diferente, não é? E como a Filipa disse, se calhar também já não faz sentido dissociarmos estes dois conceitos, não é? Se calhar já nem faz sentido falar em inclusão, não é? É algo que devia estar de tal forma enraizado nas nossas práticas, não devíamos ter que estar aqui num congresso a debater os desafios da inclusão. Mas é um processo, como também já foi aqui dito, e portanto é um caminho que temos que fazer. Ora, começo então por vos apresentar alguns dados estatísticos muito rápidos. Ali à direita temos a distribuição de alunos, como a colega há bocadinho perguntava, será que são os alunos da educação especial, os alunos com necessidades educativas especiais? Mas pronto, são os alunos que ainda de alguma forma estão rotulados, não é? E que têm aqui uma particularidade, têm uma necessidade específica que implica a mobilização destas medidas e, portanto, temos ali uma distribuição dos alunos, ou a integração destes alunos, a inclusão destes alunos nas ditas escolas e, portanto, aqui temos uma distribuição por género e tipo de escola. Não sei se conseguem ver, mas o que nós constatamos ali é que a maior parte dos alunos com uma necessidade específica está integrado numa escola regular. E, portanto, o que é que nós concluímos? É que é na escola que nós temos que intervir. Okay? Depois, muito rapidamente, é quase uma missão impossível falarmos de inclusão e não referirmos o Decreto de Educação Inclusiva, não é? O Decreto-Lei 54 de 2018, que todos conhecerão. E, portanto, focar aqui duas questões muito importantes. Aquilo que já foi aqui dito, não é? Que não temos que categorizar, não temos que ter um diagnóstico propriamente dito, nem sequer temos que identificar as dificuldades todas, elencar, fazer um relatório de todas as dificuldades, mas focar no potencial, nas expectativas e nas necessidades de cada criança, ok? O foco deve ser este, o potencial, as expectativas, as necessidades e a partir daqui, então, vamos lá ver o que é preciso fazer. Depois, só dar-vos aqui uma pequena nota da investigação. Portanto, a investigação diz-nos também que a interação entre as crianças promove o desenvolvimento de atitudes positivas, onde se inclui também a inclusão. E depois, nós pensamos, bem, temos dados estatísticos que apontam num sentido. A investigação aponta na mesma direção, não é? E depois temos uma legislação que contextualiza isto tudo. Então, o que é que está mal? O que é que nós estamos a fazer mal? E o que é que podemos fazer diferente? E é aqui que eu ambiciono, não sendo tão inspiradora como a professora David Rodrigues, mas ambiciono trazer-vos aqui algo que nos parece ser parte da solução. E para isso vou apresentar-vos uma menina, que é a Becky, ok? E que ela vai pôr o dedo na ferida, sim? I got the demolition place. What is it? The town is to destroy my school, please. Destroy my classroom. Hello? Hi. What's the illegal thing? I got to school in Dublin. And you want to demolish? Yeah. Can we use a big wrecking ball or we have to knock it down? A big ball? Right. Hold on, we can't say. Hello? Harry, my name is Becky. Yes, I have a proposal for you. go ahead. Are you the demolition man? Yes, You're the top boss there? go ahead. Open back. Hello? I want you to help me destroy my school. You want to blow it up? Can you blow it up or knock it down? Whatever you want to do. I'll blow it up, that would be better. Can you make sure that all my teachers are in there when you knock it down? No, oye, bueno. I will not do that. They give me extra homework on Friday and everything. Where are you calling from? From Dublin. What's in Dublin? The one that's about to fall down. There's not big Dublin about all that.
ok, se calhar o problema passa por as crianças não gostarem da escola e eventualmente não gostarem de alguns professores. E, portanto, isso faz-nos pensar nas nossas metodologias, nas nossas estratégias, porque nenhum de nós certamente quer correr o risco de estar numa escola e ela ser demolida connosco lá dentro, não é? E, portanto, temos que repensar aquilo que nós fazemos. E, se calhar, passa pela satisfação das próprias crianças, não é? Por elas gostarem de estar na escola. E, portanto, se calhar, nós temos que repensar as nossas práticas pedagógicas para promover a felicidade das próprias crianças na escola, ok? E pelo sim, pelo não passem deveres de casa à sexta-feira, tá? Agora, vou passar a um colega. Ok. Antes de mais, deixem-me só contextualizar isto, porque no início, quando eu ouvi a primeira comunicação e depois quando ouvi a segunda, ficou uma coisa muito clara para nós, ou para mim em particular. Muitas das vezes nós estamos nas nossas instituições fechados na burocracia do nosso trabalho. E isso acontece também no ensino superior. Eu e a professora Ana conhecemos há 1 ano e qualquer coisa, ela é da matemática, eu sou do desporto, e ambos estávamos a lecionar o mesmo mestrado em educação especial. E ficou claro para nós que temos formas e valores que acreditamos que são muito comuns e que estão muito próximos. Este é um deles. A melhor estratégia para nós intervirmos em qualquer área, seja para a promoção de uma escola mais inclusiva, seja para a promoção de um conjunto de competências, será a estratégia que as crianças mais gostarem. Aquelas onde elas estiverem mais afiliadas, onde sintam maior prazer. E isso, todas as teorias do nosso comportamento nos dizem isso. E, portanto, acreditamos que o jogo, o movimento, o desporto, não vamos aqui discutir taxonomicamente esta questão, mas, acima de tudo, esta lógica do lúdico associado ao movimento será uma excelente estratégia para promover uma série de coisas, entre as quais a autonomia, a inclusão e a cooperação. Estas são as 3 linhas de trabalho que nós temos neste momento com alunas nossas no mestrado. Nenhuma delas é do desporto, nenhuma delas é de educação física, nenhuma delas tem este background do ponto de vista de conhecimento, mas as 3 partilham connosco esta ideia e esta lógica de que uma estratégia que meta as crianças mais felizes vai ao mesmo tempo afiliá-las mais naquilo que é a aprendizagem que nós queremos que aconteça. Então, a metodologia dos projetos é semelhante, estão os 3 a decorrer, estão os 3 a finalizar a fase de intervenção. Estamos a falar de sessões de 1 hora, entre 8 a 12 semanas, tem muito a ver com a questão burocrática, logística da escola, porque às vezes o diretor não permitiu que fosse assim, ou o encarregado de educação atrasou-se na autorização. Não vale a pena estarmos aqui a estudar ou a falar das metodologias que muitas das vezes inibem a nossa forma ou a nossa vontade de fazer melhor, mas, acima de tudo, num contexto pré-escolar e primeiro ciclo, testarmos esta lógica do movimento como promotor de um conjunto de competências, nomeadamente naqueles 3 eixos que eu falava há pouco, e avaliá-las, porque muitas das vezes, eu e a professora Ana, nos projetos que temos, nós temos a certeza que eles são bons, mas uma coisa é nós termos a certeza, outra coisa é mostrarmos evidência científica disso. Não era este o propósito hoje, não estamos num congresso científico do ponto de vista do resultado apenas. Encaramos muito mais isto como um desafio para o profissional, para pessoas, estudantes, colegas, que possam tirar uma vírgula, um pormenor para aquilo que seja ou que possam ser as vossas realidades. E como eu dizia, temos que avaliar com uma metodologia quantitativa, qualitativa, com a observação, com as entrevistas aos pais e perceber de facto que impacto é que isto estaria a ter. O primeiro grande projeto, ou primeira linha de trabalho, é numa lógica do jogo, do movimento, como promotor da autonomia, mas também da inclusão no contexto pré-escolar. Estamos a falar, neste caso, num projeto de 11 semanas, 1 vez por semana com crianças do pré-escolar, onde houve uma abertura muito grande da escola para nos receber e onde nós, 1 vez por semana, vamos fazer a aula que eles dizem de ginástica, como ainda diz o avô e a mãe, da ginástica, que de ginástica não tem muito, mas tem um movimento como promotor de uma necessidade das crianças pensarem, decidirem, resolverem problemas, sem estar sempre o adulto a dizer como é que eles devem fazê-lo. E ao mesmo tempo incluindo. E aqui há um exemplo particular, uma criança, aliás, temos 2 exemplos neste projeto, uma criança com autismo, onde a realidade onde ela interage mais com os colegas é aqui. Este é o momento semanal onde ela interage mais com os colegas, onde os colegas a aceitam mais, mas também um momento em que, faz agora 15 dias, fomos ver uma sessão onde por acaso naquele dia chegou uma criança de 3 anos à escola. Foi o primeiro dia dela. E ela passou todo o dia ao colo da educadora
até que a primeira vez que quis ir para o chão foi para fazer os jogos com os colegas. E, portanto, acreditamos neste potencial, no potencial do desporto, do exercício, do movimento, também nesta promoção da autonomia. Aqui um pequeno vídeo, diversos jogos. É muito importante para nós, tempos de prática elevados. As crianças, para estarem sentados ou em filas à espera, já estão na sala. É preciso que estejam a mexer-se muito tempo e que com esse movimento tenham que fazer escolhas, tenham que tomar decisões, sem estar sempre o adulto a dizer faz assim ou faz daquela forma. E, portanto, aqui, só para verem um exemplo, isto é a lógica, eles têm que escolher um percurso que pode ter arcos, pode ter bolas, pode ter plataformas, têm que escolher o seu caminho. Depois também na cooperação. E aqui o jogo associado também aos materiais não estruturados, que é mais um tema que está muito na voga na nossa educação e que é importante nós pensarmos e explorarmos de que forma é que os materiais não estruturados podem promover, por exemplo, as competências sociais, a interação e a capacidade das crianças de se relacionarem entre si. Uma coisa eu acredito, não vale a pena os materiais serem não estruturados se nós estruturarmos a ação. Ou seja, se nós dissermos agora faz assim, assim e assim. Isso não é material não estruturado. Material não estruturado implica a criança decidir, organizar-se, interagir com quem quer, como quer e pensar uma estratégia para construir, para brincar ou para se divertir. E aqui um pequeno vídeo também que mostra isto. Mais uma vez, aqui o adulto fala pouco. Nós observamos mais, retiramos mais, filmamos em muitos casos. Obviamente com toda aquela parte ética resolvida, que não vale a pena aqui estar a amassar-vos. Mas, acima de tudo, é importante falarmos pouco e recolhermos muita informação. Depois, um último projeto, que sendo o último é aquele que está mais adiantado, porque já é, no fundo, replicar para o contexto pré-escolar de um projeto que tem 2 anos, chamado Jogamos Tudo, Brincamos Todos, um projeto recentemente premiado pelo IPDJ e pelo Instituto Nacional de Reabilitação, que, no fundo, procura, com o movimento, com o exercício, com o desporto, colocar as crianças numa perspectiva e com uma experiência diferente. Ou seja, elas vão brincar, mas vão brincar vendadas, vão brincar sentadas numa cadeira de rodas ou numa cadeira normal e vão tentar adaptar aquelas que são as suas brincadeiras a um padrão diferente motor e a um padrão que as leva a passar pela experiência de uma criança com deficiência. Estamos a fazê-lo neste momento no pré-escolar, já o fizemos no primeiro ciclo. Portanto, vocês veem aqui as crianças apenas a explorar uma lógica, um vendado e o outro a ser guiado. Começam assim, mas vão acabar a correr, vão acabar com uma lógica de jogo, de competição, de desafio que eles gostam e que é muito rico. E queríamos terminar com o que esteve na base, se calhar, de todas estas ideias. Foi, no facto, este primeiro projeto, com 3 anos, como eu dizia há bocadinho, aplicado já no primeiro ciclo, com resultados científicos validados, já publicados, mas que mais do que os resultados científicos validados ou publicados, interessa-nos, por exemplo, a frase que deu nome ao projeto. Porque este projeto nasce, ou o nome nasce, de uma criança em cadeira de rodas que, quando nós fomos à escola dela, ela no final nos diz: hoje o dia foi fixe porque jogámos todos e brincámos tudo. Portanto, aquela criança, uma frase que nos devia orgulhar, deixa-nos envergonhados. Porque provavelmente todos nós que andámos a fazer movimento e exercício com aquelas crianças não fomos capazes de fazer aquela criança sentir-se verdadeiramente incluída. E, portanto, o primeiro dia que ela foi incluída, que brincou com os colegas, foi aquele. Este é um vídeo promocional do projeto. As crianças têm diferentes constrangimentos. Alguns desses constrangimentos são elas que criam, são elas que adaptam, são elas que inventam. Só para terminar, gostava de deixar 2 mensagens. Há bocadinho a minha questão para o professor David Rodrigues não foi inocente. Nós não acreditamos num ensino só daqui para aí. E, acima de tudo, achamos que é importante mostrarmos o que fazemos e envolver os alunos no que fazemos. Levá-los a este tipo de projetos. Levá-los a contribuir para este tipo de projetos. Porque posso dizer, por exemplo, neste caso, muitas das ideias que aqui surgiram não foram nossas. Foram de alunos que experimentaram, que foram para casa, que tiveram uma ideia e que nos trouxeram essa ideia. E, portanto,
é muito importante para nós colocar os alunos numa lógica de investigação-ação ou de educação-ação. Segundo, nós combinámos discordar, a professora Ana dizia que estava aqui parte da solução para vos provocar e para chamar a vossa atenção. Não sabemos se está, provavelmente não está. Está uma solução que para nós funcionou. E se calhar uma boa forma de nós trabalharmos e potenciarmos uma escola mais inclusiva, e se calhar, como dizia a professora Ana, não temos que falar disto todos os anos em tantos congressos, será nós partilharmos mais vezes aquilo que vamos fazendo e tirarmos mais vezes experiências daquilo que corre bem nos lados e pode não correr tão bem nos outros lados. Isso acrescentava, como já disse há pouco, falem com a pessoa que está ao vosso lado, com a pessoa de educação física, com a pessoa de estudo do meio, de matemática, porque às vezes esta nossa interação com profissionais de outras áreas vai dar bons resultados. No meu caso, estou perfeitamente encantado com isso, porque tenho a sorte de trabalhar com pessoas de outras áreas, a professora Ana é expoente máximo disso, que demonstram competência, que são capazes de sair fora daquela zona fechadinha, que é a zona da matemática para mim, e ela entrar na zona fechadinha, que é a zona do desporto para ela. E, portanto, se calhar, encontrando mais pontos, estaremos verdadeiramente a incluirmos mais uns aos outros, para depois podermos incluir melhor os alunos que trabalham connosco. Muito obrigado. Muito obrigada. Perguntas? Vamos passar para a próxima questão. Será conta. O título da sua comunicação é Sustainability, the matter that touches us. Boa tarde a todos. Eu estou a trabalhar na marca Portugal há apenas e por isso vou tentar fazer o meu idioma. Falar inglês, falar espanhol, vou falar o portunhol. Vou tentar falar aqui qualquer coisa similar ao português depois de um ano. Possivelmente os meus colegas também vão compreender perfeitamente. Muito obrigado. Também temos os colegas que estão na escolha desses aspectos que foram relevantes nesta contexto. Eu gostei, sinceramente gostei. O que eu vou falar agora não trabalho na empresa. Discutir muito falar das instituições públicas, sempre falar do contributo que tem instituições, escolas, administração. Vai, na verdade, eu trabalho na empresa privada, eu sou funcionário de uma empresa. Funcionários que somos as empresas fazemos parte do tecido social empresarial do país e também sou eu falo como orgulho disto, porque obrigado. Sí, parezco un cantante. Falo como orgullo porque acho eu que os funcionarios das empresas pasemos as empresas facemos parte do tecido empresarial e social dun país e todos juntos, institucións e empresas, conseguimos mudanzas cando traballamos juntos. Até agora, cando falábamos de sustentabilidade, acho eu que moitas persoas perciben a sustentabilidade apenas como un conceito ligado ao planeta, a conservación do planeta, a conservación do medio ambiente. Mas cando nós falamos de sustentabilidade, estamos ligando este conceito a algo moito máis amplo, a algo moito máis grande, ligándolo tamén a desafíos sociais, non apenas a desafíos ambientais, mas tamén a desafíos sociais, como aqueles que están ali. Cando falamos de sustentabilidade, estamos falando de tudo iso que temos aí, mudanza climática, residuos, desigualdade, diversidade. Hoxe falamos moito de inclusão. Para nós a inclusão está dentro do noso plano de sustentabilidade. A MAFRE ten 90 anos. A MAFRE foi criada no ano 1973. Nós aquí en Portugal estamos há 35 anos. Já ainda non tiña nacido. Novo. Porque nosa compañía foi criada como un conceito de mutualidade. Conceito de mutualidade é un conceito de rever a sociedade parte dos nosos beneficios empresariais. E continuamos con esa filosofía de traballo e de desenvolvimento, de rever a sociedade parte do que facemos.
Facer coisas non é apenas falar en palestras e falar destas coisas hoxe aquí. Para nós, tamén ter un compromiso como a sustentabilidade é estar nesos rankings, neses índices mundiais. A MAFRE faz parte das Naciones Unidas há 20 anos. Há 20 anos que estamos a traballar en proxectos como as Naciones Unidas, por exemplo. Facemos parte do índice FTSE for Good, por exemplo. Facemos parte do programa de Agenda de Mudanzas 2030. Quero dicir, cando faz esas coisas tamén estar nestes índices é unha responsabilidade pública como a sociedade e con os países. Noso plano é un plano que tiene un compromiso, un objetivo principal, que é construir juntos unha sociedade máis sustentável e máis solidaria. Estamos convencidos de que a mudanza é posible, mas como estaba a decir a un bocado, todos nós somos importantes, todos nós facemos parte desa mudanza e nosa sociedade precisa de todos. Non é apenas un compromiso institucional ou un compromiso de administración. Nós todos somos indispensáveis nesta mudanza. Nós traballamos a sustentabilidade en 4 ámbitos, 4 planos. Primeiro, un plano social, cuyo desafío máis importante é cesar as lagunas que separan as persoas. Depois vamos ver o que estamos a facer aquí. No plano ambiental, proteger o medio ambiente. No plano da gestão corporativa, tentando facer as coisas con transparencia e tentando traballar sempre de forma justa. E, por último, envolver tudo isto en nosa forma de traballar e de facer negocios. Cando facemos negocios, acrediten, é que sempre analizamos estas coisas. O que facemos é bom, contribuye, construye ou non construye. Está feito con responsabilidade ou non? Falando ya do plano e de coisas máis concretas. Depois, como o plano 2022-2024, falaré un bocadiño daqueles desafíos que ya conseguimos atingir. Na parte ambiental, nós traballamos no impacto, na huella de carbono, no deixar huella de nosa actividade. Há empresas que na súa vida destruyeron máis do que criaron. Iso, há moitas empresas que non deixan un impacto positivo na sociedade. Traballar con residuos cero, traballando con economía circular. Na parte social, traballando con emprego justo e de calidade para as persoas. Inclusão. Educación financeira, acceso ao seguro e, por último, gestão da cadeia de valor. Depois vou falar con máis detalle. Na parte corporativa, traballar con transparencia e na parte de negocios, e a un bocadinho o meu colega Gregorio Holguín falaba do Fondo de Investimento Responsable, criando produtos que tamén investen en outras empresas sustentáveis e asignatura sustentable. Que é o que temos conseguido ata agora? Bueno, apenas estamos a traballar nisto a 1 ano e medio. Este programa é 2022-2024, mas já conseguimos en España e en Portugal, na regional Iberia, en Iberia toda, ter un impacto de CO2 neutral. Nosa pegada de carbono é cero neste momento como empresa. Todas estas cousas están acreditadas, quero decir, como non estamos en aqueles índices, que estou a decir, está acreditado todos os índices. Tamén conseguimos ser autónomos en un 5% do noso gasto energético, ainda estamos a conseguir. Por exemplo, estamos a traballar para homologar a nosos fornecedores en ISCE. Non gostamos de ser apenas nós que temos unha acreditación ISCE, a cadeia de valor toda ten que estar ligada. 97,3% dos funcionarios de MAFRE son indefinidos. A MAFRE ten no mundo 38.500 empregados. E 97,3% é contratación indefinida. Temos quase o 4% dos empregados que ten alguna dificultade, alguna deficiencia. 169.000 persoas, funcionarios, que eu sou modelos, que facen parte da Fundación MAFRE. Se traballamos no ámbito da governance, estamos a falar de 43% das mulleres já están no Consello de Administración da empresa. Traballamos na formación en códigos de ética e conducta con todos os funcionarios. E, por último, todas nosas inversións e todos nosos activos, quasi todos, 87% de nosos activos son sustentables. Investen en empresas que teñen criterios sustentáveis e de responsabilidade social. En Portugal, ya falando de noso país, que estamos a pasar aquí na MAFRE Portugal.
Há un bocadiño falaba de que a nosa pegada de carbono é cero. Nós já conseguimos plantar máis de 3.300 árbores autóctonos en algunhas das serras, algunhas localidades máis relevantes do país. Aquí están nosos colegas a traballar un día, por lo menos, non é? Que traballen un día. Aquí tamén temos algunhas fotografías, non é? De apoio a persoas que non teñen abrigo, por exemplo. Non é? Aquí algunhas persoas que infelizmente teñen dificultades de acceso alimentar. E tamén traballando con... Nós estamos tamén moito ligados ao mundo dos caos, ao mundo dos animais. Tamén ajudamos a dotar caos e gatos e estas coisas. Eu estive ese día aí, estou en Monsanto, estou en Lisboa, está moito perto, eu moro en Lisboa, isto está moito perto de Lisboa, ajudar a recosa de lixo. Tamén estas actividades nos facemos con nosa familia toda, con fornecedores, con clientes, están convidados todas as persoas que facen parte da cadea de valor de Mafre. E depois, nos aquí na Mafre Portugal, somos 480, máis ou menos, quase 500 persoas. Nos temos €1 por mes de nos ordenado, €1 por mes de nos ordenado, que vamos facendo aí un saco de dinero e un fin de ano pues, tentamos ajudar a persoas que poden ser un bocadiño máis felices. E, por último, traballar en a igualdade. Teño que decir que tamén como orgullo que temos un premio do Ministerio de Traballo, Seguranza e Solidaridade Social. Non há diferencias salariais entre homens e mulleres en nosa empresa. Temos un premio por iso. E, por último, At Medford, we know that in the face of global challenges, the response can only be collective. You can be the change agent. Every little gesture, every effort. It's everyone's responsibility to choose building a new, sustainable future as their purpose. We take care of what matters most to us, people. At Medford, we contribute to closing the gaps that separate us through quality employment, inclusion, financial education, and accessibility to insurance that guarantee equal opportunities for all, and with the commitment of all our collaborators. Thousands of people benefit thanks to our volunteers who give their time to educational, nutritional, or health projects. At MAPRE, we believe that the impact of climate change and its associated risks constitute a global emergency. Everyone's collaboration is critical to protecting the environment. We manage our environmental footprint to ensure we'll be carbon neutral before 2030. Through our activity, we promote the development of a circular economy. We are committed to reusing, reducing, and recycling. We integrate sustainability across our whole business. We develop products and services with ESG criteria, and we're committed to sustainable investment and environment. We promote dialogue and collaboration with all those who, like us, want to be part of this change. Only with a corporate governance model that promotes ethics, transparency, and inclusion can we add to the transformation. We're committed to the 2030 agenda. It's key to transforming the present and ensuring a fairer, more equal, and safer world for all. Taking care of what matters to us is a shared challenge. It's time to act. Join our commitment of small gestures that contribute to the shared objective of protecting the planet and building a better present and future for people. Este é o noso pequeno contributo para facer unha sociedade mellor para todos. Tentei de facer o meu mellor falando aquí, non sei se prefiren alguma coisa. Muito obrigado e grande abrazo a todos. Muito obrigada. Há perguntas? Não tendo perguntas. Gostava de agradecer aos todos os palestrantes pelas excelentes comunicações. Considero cada uma delas como se fosse uma peça de puzzle, no sentido de construir uma inclusão, verdadeira inclusão na educação. Obrigada a todos pela presença, pelo interesse e energias boas que foram bem sentidas aqui neste auditório.
Relembro que amanhã de manhã vai-se realizar uma visita cultural. Partindo aqui da ISCE, exatamente, às 9h30. Para concluir, vou chamar o Dr. Vasconcelos para a entrega. Não? Então, não vou chamar. Mais uma vez, muito obrigada e até amanhã. See you tomorrow. Exatamente como as nossas também, aqui em